Olá, meus amigos, tudo bem? Boa noite a todos os seguidores do Canelas Podcast. Começa agora a nossa 7ª edição do Canelas Podcast. A gente está fazendo uma série de entrevistas com pré-candidatos a prefeito de Cáceres. Agora vamos dar uma pausa, vamos falar de um assunto hoje fora da política e um assunto que é de paixão do brasileiro. Vamos falar sobre carros. Trago aqui na minha mesa hoje o meu parceiro, João Renato. Inclusive, eu pessoalmente, como cliente, recomendo muito o estabelecimento dele. Ele já me ajudou muito, já fizemos negócios. É uma pessoa muito séria, que com certeza merece a confiança de você que está nos assistindo. Esse é um depoimento pessoal meu que aconteceu comigo. Abrindo a câmera, converso essa noite com o João Renato, que tem 39 anos, tem um filho, é casado há 9 anos e é cacerense. Tudo bem, João? Boa noite. Tudo bem, boa noite, então. Agradeço o convite e obrigado a todos que estão nos assistindo aí. Maravilha. João Renato, para quem não te conhece, olhe para esta câmera e se apresente para o público cacerense. Vamos lá, sou João Renato Garcia Sestari, sou cacerense com muito orgulho, apaixonado por essa cidade, filho de Jair e Neuliane Sestari, casado com a Carolina Giraldelli e tenho um filho de 7 anos de idade, desculpa, que é o Enzo Giraldelli Sestari. E proprietário da Gold Automóveis aqui em Cáceres também. Maravilha, João. Vamos falar um pouquinho da sua vida antes da gente falar da sua empresa, da sua profissão. Você é cacerense. Sim. Você sempre morou em Cáceres? Como é que foi a sua vida e como é que vem aí essa paixão por carros? Ô Thomas, na realidade a gente vê, né, que é uma paixão nacional, né? Mundial na realidade, né? A criança eu vejo, eu tenho um Enzo aí de 7 anos, ele já desde criancinha sempre foi apaixonado por carros, enfim. Sou nascido aqui em Cáceres, tive toda a minha educação aqui na cidade de Cáceres e aí fui fazer a minha formação, né, acadêmica em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sou formado em Direito, tá, pela UCDB, Universidade Católica Dom Bosco. Mas desde lá dos meus 14, 15 anos, cara, como apaixonado do carro, eu já vivia ali na antiga Revitacar, que era de propriedade do meu tio Emanuel e da Edil, que são meus padrinhos. Então eu vinha das minhas férias e ficava ali vendo, comprando, vendendo carros, os vendedores comprando e vendendo, e olhando tudo aquilo ali, sempre muito apaixonado, né? Mas me diga uma coisa, você sempre foi um cara comerciante? Você sempre foi o roleiro, assim, de querer fazer rolo, desde pequeno? Impressionante, né? Meus amigos falam, dentro do colégio, eu já comprava e vendia as coisas ali. O que, por exemplo? Agora fiquei curioso. Calça, cara, você acredita? Ah. Calça jeans. Eu pegava as calças jeans ali que eu não usava mais e aí vendia para os meus amigos. Tênis, relógio, vendia ali sempre fazendo rolo para ganhar um troco. Ganhar um dinheiro a mais. Isso sempre me deu muito prazer. A venda em si me dava muito prazer. Entendi. Você fez seu ensino fundamental e médio aonde aqui? No Colégio Imaculada Conceição, no SIC. A sua mãe foi professora lá? Minha mãe foi diretora lá, quase 10 anos, né? E se afastou e hoje ela volta de novo para o SIC, já numa segunda gestão já. Mas hoje ela ainda trabalha lá? Hoje ainda é diretora. Ela é diretora do SIC? Exatamente. É o cargo máximo lá, não é? Acredito que sim, né? Entendi. E me diga uma coisa, você terminou o ensino médio em Cáceres? Terminei o ensino médio em Cáceres, fui para Campo Grande. Durante a faculdade, pode falar. Antes de você falar, como é que veio a ideia de fazer direito? Cara, a ideia de fazer direito é porque eu gostava muito de ler e escrever. Então, eu optei por esse curso justamente porque tinha muita leitura, muita escrita, que foi onde eu me descobri ali. Falei, eu acho que esse aqui vai ser o curso para se encaixar na minha vida. E aí? Foi fazer e não gostou? Cara, na verdade, eu gostei. Só que durante a faculdade, as pessoas acham que eu mexo com carro aqui tem 5 anos, que é o período que a Gold, né, nasceu. Porém, na faculdade eu ganhei o Celta do meu pai, né, lá com meus 18 anos. Nesse carro, botei uma rodinha, coloquei umas coisas diferentes, dei uma rebaixadinha e vendi. E vendia mais do que ele valia. E aí eu comecei a ver que aquilo poderia virar um negócio. Por que você foi morar em Campo Grande? Não, foi uma escolha própria. Meu avô, na época, era de lá, e aí ele sempre falou de Campo Grande. Eu visitei a cidade, gostei, passei no vestibular, acabei indo para lá. Entendi. Você fez faculdade lá, formou quando? Formei em 2003, cara.
Desculpa, 2009. Eu entrei em 2003 e formei em 2009. Exatamente. Mas faz aí 15 anos. 15 anos. 15 E anos. aí lá na faculdade, eu troquei de carro 14 vezes. Nossa. Eu ganhei esse Celta do meu pai e fui trocando, assim, ganhava dinheiro em um, comprava outro, anunciava ali na época nas plataformas, não tinha plataforma digital, né? Era só um site isso da era região. da época do Orkut? É, sim, época do Orkut, com certeza. Do MSN, aham. Exatamente. Não tinha WhatsApp nesse Exatamente. período. E aí ali eu vim trocando de carro, vendia um carro, comprava outro, então sempre foi um negócio para mim à parte. Eu me formei em direito, tentei, tá, a profissão, tive 2 escritórios de advocacia aqui em Cáceres, com sócios. Você trabalhou com quem aqui? Trabalhei com a doutora Moniz e com o doutor Luiz Miguel Chamigatais, com os dois. Tive junto lá. Mas você é advogado ou não? Não, eu não tirei a OAB, porque ali no começo eu já vi que não ia dar para mim. Falei, não, eu Não, mas negócio vamos ao começo. Vamos dizer assim, os primeiros 2 anos e meio, você gostou do curso? Gostei, tanto que eu concluí. Você era um aluno estudioso? Médio. Entendi. Estudava para passar. Entendi. Aí, vamos dizer assim, você não gostava da rotina. Gostava da rotina, mas eu não gostava de ficar ali preso dentro do escritório. Então, quando eu era um aluno, eu ainda gostava. Depois que eu vim conhecer mais a profissão, ficava lá peticionando dentro do escritório, eu não me sentia bem. Eu precisava sair daquilo ali. Tanto que até hoje eu não fico muito preso ao escritório da empresa, né? Mas você fez estágio? Cheguei a fazer estágio. Aonde que você fez estágio? Na época, lá em Campo Grande, eu cheguei a fazer estágio no fórum e também fiz com um advogado chamado Dr. Renato, né, que até hoje ainda é diretor lá da UCDB. Mas assim, quando eu fiz direito, falar um pouquinho da minha experiência, eu sempre quis advogar. Sempre quis advogar, passei na beira do nono semestre, montei escritório e tudo mais. Você estagiou em escritório de advocacia, não estagiou em nenhum órgão? Não, só no fórum. Fiquei no fórum, mas não deu 2 meses, cara. No cartório ou no gabinete? Fui no cartório. Geralmente é no cartório, como primeiro. Cartório. E não gostou? Não gostei. Porque tinha rotina. Exatamente. E ficava o quê? 6 horas por dia lá? Aqui no era 6 máximo, horas. 6 horas, isso mesmo. E aí já ia pra casa e tentar os rolos aí. Entendi. Então você acha que você sempre foi um cara empreendedor? Acredito que sim. Assim. Teve um ponto que assim eu jamais esqueci. Quando eu tinha 12, 13 anos de idade, meu pai e minha mãe me colocaram num curso, que é uma pena que o Sebrae não tem mais esse curso, chama Jovem Empreendedor. Ali no meus de 12 para 13 anos de idade, foi aqui em Cáceres, o Rubinho até na época bem conhecido do Sebrae. Rubinho, irmão de Raquel de Pinho? Exatamente. Sei. Eu fiz esse curso, cara, eu acredito que ali foi uma virada de chave para mim. Né, me marcou muito, até hoje eu lembro desse curso, eu só tinha 12, 13 anos. Marcou você. Me marcou e acredito que ali foi onde despertou o lado empreendedor, de fato. Certo. Aí você se forma em 2009. Exato. E volta para Cáceres ou fica lá? Voltei para Cáceres em 2009. Não quis ficar por lá ou não teve oportunidade? Não quis mesmo, né? Eu gosto demais de Cáceres, gosto de ficar perto da família, sou apaixonado pelo Rio Paraguai. Gosto demais. Geralmente quem gosta muito de Cáceres gosta muito de pescar. Exato, né? A gente gosta não só de pescar, como sair para o Rio, mas ficar próximo da família era o meu objetivo. Foi quando eu voltei para cá. E aí a gente tentou ter os escritórios de advocacia. Certo. E você fazia serviço de que área na advocacia? Na época eu fiz para a área, lá com o Dr. Luiz Miguel, né? A gente trabalhava na parte trabalhista e depois com a Monize era a parte civil mesmo. Inclusive eu fiz uma pós-graduação em Direito do Trabalho, eu sou pós-graduado em Direito do Trabalho. Entendi. Toma um pouquinho de água, tá? Opa. Fica à vontade. E me diga uma coisa. Então você começou a advogar aqui fazer serviço no escritório de advocacia aqui em Cáceres. E durou quanto tempo isso? Uns 2 anos, mais ou menos. 2 a 3 anos ainda, cara. Mas foi uma época que você era um cara realizado ou não? Não era. Com certeza não. Mas por quê? Faltava o quê? Cara, uma boa pergunta, né? Eu vejo hoje assim, que um dos maiores segredos da vida, de fato, é você fazer o que gosta. E eu procurava isso. Então eu ia para lá, o tempo não passava, né? Mas você era sócio deles ou você trabalhava para eles? Com a Moniz eu fui sócio, na época com o Luiz Miguel eu trabalhava para ele. E mesmo você sendo sócio, você não... Não. Você não gostava do dia a dia? Eu queria era que terminasse logo, desse lá 5 horas, 6 horas para poder ir embora. E enquanto você advogava aqui em Cáceres... Advogava não, enquanto você trabalhava no escritório de advocacia em Cáceres, você também já vendia carro ou não? Já vendia. Na verdade, desde os 17 anos eu vejo carro. Eu vendo carro. Nunca parei. Nunca. Eu não tinha isso como uma profissão. Mas eu comprava um carro e já colocava para vender. Arrumava ele do meu jeito e colocava para vender. Então, desde os 17 anos, 17 para 18 anos, quando eu fiquei habilitado, eu já comecei a vender carro.
Entendi. Você já teve quantos carros? Ô, Thomas, Passaram pelo seu e CPF? eu, na verdade, eu tenho uma pasta no meu computador que até quando chegou nos 25, 30, eu ainda tirava as fotos e guardava. Depois eu não guardei mais, porque começou a tomar uma proporção assim muito rápida e aí eu não guardei mais. Mas cheguei a guardar uns 25 carros, ainda tá guardado numa pasta lá todos os carros que eu Mas tive. isso faz quantos anos que você parou de contar? Ah, cara, eu acho que já tem muito tempo, já tem uns 5 anos que eu não conto mais. Um pouquinho antes, quando eu abri a loja ali, uns 7 anos eu parei de contar de fato mesmo, assim, desisti. Entendi. Então vamos lá, seguindo aqui o que você está contando pra gente. Você trabalhava no escritório, tocava, e aí você trabalhou lá, você falou que formou em 2009. Sai de lá, trabalha no escritório de advocacia por 2 anos? Isso, mais ou menos, né? E sai em 2011, 12. Isso. E aí o que você foi fazer? Aí em 2011, 12, eu conheci, né, a Carol, Tá, que na época hoje é minha esposa, na época era minha namorada. E o Tato, né, que é o pai dela, meu sogro, empreendedor, e eu sempre falando pra ele que eu queria montar alguma coisa. E ele olhou pra mim e falou: Renato, você não vai montar nada antes de fazer o Empretec lá do Sebrae. Você precisa entender melhor, né, o que é ter uma empresa. E aí eu fiz o curso. Coincidentemente, o curso na época era em Pontes Lacerda. E o Tato, ele estava vendendo a loja dele de Pontes Lacerda. Então, foi ali que eu comecei. Ele me deu a oportunidade, fez a loja na época para mim lá em 18 pagamentos. Então, eu entrei no ramo de embalagens, cara. Não, mas peraí, mas antes da gente seguir nesse assunto, a gente tá chegando no mês de junho, no mês dos namorados, e eu Certo. pergunto pra todo mundo que senta aqui na minha frente. Como a sua esposa tá aqui te acompanhando, Sim. né? Como que você conheceu ela? Conta um pouco pra gente Uma isso. carona, cara. Uma carona. Ela tá rindo aqui. É Não, engraçado conta aí. porque, assim, Você lembra o ano? O ano? Eu não vou lembrar, não. Você tá me apertando muito. Pode falar. 2012, ali, mais ou menos. Mas como que foi a ocasião? Conta aí. Na realidade, assim, eu levava meu avô toda quarta-feira do mês para fazer quimioterapia lá em Cuiabá. Eu sou o neto mais velho, Você que de 10 levava? netos, eu levava. Né? Então, eu sempre gostei de dirigir, de carro, e aí eu sempre falava: mãe, deixa que eu levo ele lá para fazer quimioterapia, que ele estava doente, estava com câncer na época. Numa dessas idas dele, né, ela colocou no Facebook que ela precisava de uma carona para Cuiabá. E aí eu olhei, não tinha muita amizade com ela, mas Mas conhecia. você conheciam da Conhecia rua? de vista, já Vocês sabia. têm quantos né? anos de diferença? São 7 anos de diferença. 7 anos. Mas se conhecia nas férias, você Sim, via sim, ela, sim. sabia quem que era ela. Exato. Tal. E aí ela pediu uma carona para ir para Cuiabá, eu falei: não, eu vou oferecer uma carona para ela. Mandei a mensagem para ela. Tinha WhatsApp nessa época? Não tinha, né? Foi pelo Facebook. Tá, Foi perto de criar o WhatsApp ali. Ela até me contou que ela foi pedir pro pai dela se podia ir comigo. O pai dela viu: não, eu conheço, pode ir, conheço a família. E ali Foi só vocês dois? Não, aí foi meu avô, minha avó, E ela? né? E ela. E aí de vez em quando eu dava uma olhada ali no retrovisor e a gente trocou uns olhares e acabou que depois a gente veio namorar e casar, né? Entendi. Mas foi ali. Vocês namoraram quanto tempo antes de casar? Você tá fazendo muita pergunta difícil, cara. Quanto tempo? 1 ano namorando. Aí, e 1 a ano mulher noivo. sempre lembra Assim, mais. Isso é verdade. E fala aqui pra nós, o que é a sua esposa pra você? Cara, a Carol, né, na minha vida, desde que ela surgiu, nós tivemos muitas transformações, né? E o lado empreendedor, eu digo assim, veio lá também da época do jovem empreendedor, mas veio da família dela, né? O Tato me deu a oportunidade, e aí eu conheci a Carol e nós dois juntos construímos, né, o início de toda a minha vida. Então, ela representa muito para mim, me deu a minha maior riqueza, que é meu filho, o Enzo, e uma parceira para a vida inteira aí. E o que mais chamou a atenção você pra namorar com ela? Carol, olha, num primeiro momento, foi a atenção que ela deu para minha avó, cara. Foi de um carisma muito grande. Ela tava morrendo de sono ali no carro. E aí A Carol, sua esposa. E aí a minha avó puxando assunto com ela e ela o tempo todo ali caindo de sono, mas ao mesmo tempo querendo dar atenção. Então foi a simpatia, foi o carisma num primeiro momento. E uma coisa que eu falo até hoje isso para ela, né? Ela é muito natural. Ela não consegue fingir, cara. Quando ela não gosta, tá estampado na cara dela. Então isso é uma qualidade, né? Uma das qualidades do qual me encantei. Inclusive, eu vou pedir desculpa aqui pra ela publicamente. Um dia a gente tava em Cuiabá olhando o carro, você tava ajudando ela a comprar um carro, o meu atual carro. Aí ela tava bem brava lá no
carro esperando você olhar carro pra ajudar eu e meu tio. Faz agradecer parte. aí, pedir desculpa pra você, Carol. Mas dava pra ver, que você falou isso aí, eu dava pra ver que ela não tava. Que ela tava bem brava com todo mundo. É assim lá. mesmo. Então tá bom, tocando. Vamos lá. E aí, você fez o curso que o Tato, seu sogro, falou pra fazer? Sim, fiz o Empretec, que é um curso maravilhoso, indico a todo mundo aí no Sebrae. É gratuito. Não, ele é pago, mas é um valor bem bacana, assim, e o que você traz depois, você paga ele 100, 200 vezes, né? Porque ele te traz muitos benefícios. Realmente abre a cabeça da É um gente. curso o quê? De 6 meses? Não, ele é um curso de uma semana. Ah, é De uma rápido. semana. Muito intensivão, intenso, aham. muito intenso, de manhã, de tarde, de noite e às vezes de madrugada. Né? Mas você Legal. sai de lá com uma outra mentalidade empreendedora. Esse curso, por exemplo, me fala 3 coisas que mudou sua cabeça ali. No curso, cara. Você foi fazer uma ideia que você tinha que mudou. Sim. Ou duas Primeiro ideias. é não ser aventureiro. Tá? A gente precisa pesquisar, precisa ir com afinco mesmo para você abrir uma empresa. Não é simplesmente pegar e abrir porque tem muita empresa que abre e quebra, né? As pessoas acreditam, não pesquisa o ponto, não sabe direito qual é o propósito da empresa. Não, ser aventureiro, o senhor fala no... O senhor não, a gente tem idade próxima, eu chamava você de Sim. você. Nem vou perguntar como é que você quer ser chamado. Quando o convidado é mais velho, eu pergunto. Sim. Você fala de não ser aventureiro no aspecto de você fazer algo que você entende. Você entende de carro, por exemplo. Exatamente, né? E não ter só um sonho. Não. O sonho, cara, é o início de tudo, né? Mas às vezes a pessoa junta uma grana a vida inteira ou entra em empréstimo para abrir uma empresa e aí não está qualificada para isso, né? Então não é só o sonho, você precisa ter um sonho e tem que acreditar, porque é o começo de tudo. Mas procurar pesquisar, procurar se qualificar para não perder dinheiro e fazer a coisa acontecer. Então você diria que a primeira coisa que você falou foi isso de... Eu perguntei 3 coisas. Você falou a Sim. primeira é não ser um sonho. Isso, ter pé no chão. O Exatamente. que mais que você lembra assim que marcou você? Você lembra de mais alguma Segunda é acreditar no seu negócio, acima de tudo, né? Parece clichê isso, mas acreditar no seu negócio, porque vai ter um monte de gente aí que vai falar que não vai dar certo. Inclusive, Claro. às vezes, até gente próxima, amigos, Claro. gente da coisa? família, Sem dúvida. vai falar que não vai dar certo. Mas pode acreditar, ir para cima que as coisas acontecem. Isso é uma coisa que marcou muito também. E a terceira? Terceira do Empretec, cara, relacionamento. Relacionamento. Você aprender a se relacionar, conhecer o ambiente que você está. Porque lá é feita uma entrevista no Empretec. Não é simplesmente você entrar no curso, né? Vem um facilitador, conversa com você, vê se você está apto àquele momento da sua vida para participar desse curso. Senão dispensa você ali. Senão, ele dispensa. É um curso com vaga limitada? Exatamente, vaga limitada. Tem até hoje. Tem. Empretec? Empretec. Vou procurar saber, eu não Sebrae. sabia. Então, Porque às vezes alguém no ferramenta Sebrae vai falar maravilhosa sobre aí isso. para quem quer abrir uma empresa, né? E indico e assino embaixo. Né? Antes da gente continuar, você vai contar a história lá de Lacerda, a história do sua e da sua esposa lá em Lacerda. Não pode falar Tata Embalagem. Que empresário que te inspirava em Cáceres? Ou te inspira até hoje? Não pode falar Tata Embalagem. O Francis, cara. O Francis, O Francis. ex-prefeito? Por quê? Perfeito. Olha, pela história dele, né? Desde quando ele começou, pela persistência, né? Pela organização das empresas. Eu acho que assim, é um cara que veio de uma cidade pequena, igual Mirassol do Oeste, né? Mas ele é um cara que começou, eu conheço um pouco da história dele, já li sobre ele, mas é um cara que eu sempre busquei, pelo menos, estar um pouco perto, né? Então, a gente acompanha a história dele e eu vejo a organização. Então, a organização das empresas dele, realmente, eu fico sempre de olho. Esse dia eu fui lá no Grupo Cometa conversar com o Francis, numa situação da política. Lá no grupo, lá na diretoria do Grupo Cometa, realmente é muito organizado. Cada um com a direção, uma coisa não mistura com a outra. Inclusive, eu já tentei trabalhar lá. Na época não deu certo, né? E até quando não deu certo foi quando eu tive uma das ideias de abrir uma loja. Mas eu queria ter uma experiência com ele. Você queria trabalhar uma empresa maior, né, do segmento, que eu já tinha trabalhado em outros lugares, mas não numa empresa de veículos do tamanho proporcional daquilo. Inclusive, aqui mandar um recado, já convidei ele, vou convidar novamente. Convidar aqui o diretor, o presidente do Grupo Cometa, o Cristinei, para vir. Se não me engano, é Cristinei, né? Cristinei. Para vir aqui ensinar um pouco pra gente, um pouco da vida dele. Aí eu tava saindo com o Francis para ir embora.
Aí o Christian Ney passou, ele falou assim, aí, Thomas Francis, Thomas, o Christian Ney começou como meu motoboy, meu office boy. Hoje é diretor-presidente do meu grupo. Legal, né? É legal. Nossa, demais. Essas histórias são muito bacanas. Então, vamos lá. Fez o Empretec, e aí? Fiz Empretec, acabei comprando a Tata Embalagem na época de Pons Lacerda, que foi uma oportunidade que meu sogro me deu. E Você lá, estava casado? na época, namorando. Aí comprei, o Tato fez pra mim lá em 18 vezes na época. Dormi 6 meses dentro da loja. Aí você foi morar lá? Morei, fui pra E a sua esposa ficava aqui, sua namorada na época? Na época namorada, e aí eu fui pra Pons Lacerda. Na época, com medo de não dar conta de pagar os cheques, dormi 6 meses dentro da loja. Mas ela ficava aqui ou lá? Ficava aqui. Aí toda sexta-feira eu vim embora. Então eu ficava lá de segunda a Tinha um sexta-feira. escritório lá, você dormia lá? Tinha um escritório, aí eu tinha um colchãozinho lá, abria o colchão e deitava lá e dormia lá e tomava banho, tudo ali dentro da loja para não gastar com aluguel. Porque o aluguel Pra em honrar o Lacerda- compromisso. Honrar o compromisso. Porque em Lacerda, ou em Pons Lacerda, o aluguel sempre foi mais caro que em Caços. Então, na época, eram cheques até razoavelmente pesados e eu fiquei com medo na época. Minha primeira experiência comercial, né? E então a gente foi para lá, fiquei 6 meses dormindo lá dentro do escritório e graças a Deus deu tudo certo. Aí fiquei 5 anos com a loja. Então, nesses 5 anos, logo depois, 2 anos, a gente casou. A Carol foi para lá, morou comigo 3 anos lá em Aí Pons você não morou na Lacerda. loja. Não, a gente foi para outro lugar, né? Alugamos uma casa. E aí, depois de 5 anos, eu achei que a minha missão dentro de Pons Lacerda tinha terminado. Lá é uma loja, ou era? Ainda tem? Ainda existe, mas ela foi vendida, né? Mas não é Tata Embalagem mais. Não é mais, não é mais. Ah, Na outra- época ficou mais 3 anos, que era o contrato, depois mudou de novo. Mas você fez o contrato com o seu sogro de 5 meses, 5 anos. Não, eu comprei dele. Ah, você comprou Comprei dele. dele, a E loja. ficou lá 5 anos Fiquei tocando. 5 anos tocando. A loja era minha, fiquei 5 anos tocando, com suporte deles, né? Claro. Que já tem todo o know-how, né, no ramo, e depois de 5 anos a gente veio embora. E você... Lá era uma loja, pra gente entender, o tamanho da loja que é aqui em Cáceres? Maior, menor? Lá era um pouco menor. Mas uma loja muito boa, cara. O mercado de Pons Lacerda é bem aquecido, né? Uhum. Então, uma loja bem conhecida na cidade. E como é que foi morar em Lacerda? Gostou? Foi bom, uma cidade diferente, um pouco Uhum. diferente de Cáceres, né? Mas uma cidade que aquecida economicamente falando, né? Então nós estivemos lá na época do garimpo, quando estourou a serra lá de Pons Lacerda, eu peguei toda essa fase. Então foi uma experiência muito bacana, conheci muita gente, ainda tenho amigos até hoje lá. Na época do garimpo, uma curiosidade, o que você vendia mais lá? Marmitex. Ah, tinha um restaurante. Não. A loja de embalagem a gente vende embalagem, Marmitex. entendi. Certo? E aí, lá no Sim, garimpo, entendi. tinha muita gente que fazia almoço e levava as marmitas. Então, vendia Marmitex igual água, assim. Tinha 3, 4 vezes a mais lá. Entendi. Foi a época de lavar a égua com o Marmitex. Foi bom. Entendi. Foi bom. Certo. E por que você e sua esposa largaram mão de Lacerda? Na verdade, Thomas, eu ainda não estava realizado no que eu queria. Né? Então, lá foi a minha primeira experiência comercial. Sou muito grato a tudo isso que a gente passou lá. Você diria que deu certo. Deu certo, sem dúvida nenhuma. Podia estar até hoje lá. Porque, assim, poderia. E aí a gente colocou a loja à venda, apareceu um comprador, eu acabei... Rápido. Foi, acho que 4, 5 meses apareceu, demorou mais um pouquinho a negociação, mas acabamos entregando lá. E a gente veio para cá, porque ela engravidou também, né, do Enzo, a gente veio para cá, e foi a chance que eu tive ali de vamos vender, vou pensar na minha vida. Aí quando nós viemos para cá... Vocês fizeram o negócio e voltaram para Cáceres. Voltamos para Cáceres. Aí ela voltou para a loja, né, e aqui em Cáceres, né, tem a Tata Embalagens. Seu né, sogro estava aposentando, né? Isso, tá aposentando, ela assumiu a loja. E aí eu fui dar uma pensada na vida aí, o que eu ia fazer. Tava meio indeciso. Isso era que ano? Qual que era o ano disso aí, amor? 2017 para 18. Isso mesmo, 2017 para 18, exatamente. Aí você ficou pensando, no período sabático. Sim. Aí você pensou em abrir a Gold ou pensou em abrir outras coisas? Não, cara. E o que Fala das aconteceu ideias. nesse meio tempo aí? Nós voltamos para a loja, nós tivemos uma proposta de ir embora para Sinop. Tá? E aí veio aquele sonho do Nortão, né? Todo Vai fazer o que lá? Pois é. A Carola recebeu uma proposta de ir para lá tocar um hotel. A tia dela, na época, tinha construído um hotel lá, né? Interessante. Até 5 estrelas, um hotel muito bacana. Ela foi para tocar a loja, o hotel, como gerente, sem experiência, mas a tia precisava de gente lá para tocar. E eu fui desempregado. Então, eu fui para Sinop desempregado. Mas o lugar te proporciona tanta coisa, a Sinop, né, o Nortão, que eu fiquei um dia só desempregado. Aí fui trabalhar na Guaporé, é uma empresa de vidros.
Entrei como vendedor isso do lá, hein? Guaporé. Lá em Sinop. Você foi morar lá também? Eu não Vambora. sabia disso. Fiquei 1 ano em Sinop, em 2018. Ela tocava hotel. Ela tocava hotel e eu fui pra trabalhar na Mas Guaporé, por que que é você uma não empresa. tocava hotel junto? Não, porque a proposta era pra ela, Você não gosta era de pra misturar. mim. Não era nem questão de misturar, que realmente não teve uma proposta pra mim. Mas aí... Não, mas ela foi administrar o hotel, você podia Sim, ajudar sim. ela. Poderia, mas aí, você vê, Deus foi tão bom que eu fiquei um dia só desempregado e já arranjei um emprego lá nessa empresa, que é uma empresa muito boa, a Guaporé, né, que ela é representante da Blindex. Lá em Lacerda vocês trabalharam juntos. Trabalhamos juntos. E como que é trabalhar com a esposa? Cara, tranquilo, tem muita gente aí que fala que não dá pode ser um certo. problema, mas pra nós nunca foi um problema. Nunca foi. Falar que nunca aconteceu uma briguinha, uma Não, discussão, claro. normal, mas pra nós nunca foi um Ela problema. é brava? Bastante, cara. Bastante. Entendi. Aí foi pra Sinop, e aí? Fomos Toca. pra Sinop, ficamos 1 ano em Sinop. Deu certo em Sinop, mas aí resolvemos voltar, né? A Carol queria ficar perto da família novamente e nós voltamos. E aí, quando nós voltamos, foi quando eu decidi, Thomas, que eu não ia trabalhar com mais nada, a não ser com o que eu realmente gostasse. Não, mas você trabalhou na Guaporé, você falou. O que é Guaporé? A Guaporé, ela é uma empresa que ela é uma têmpora que vende o vidro para as vidraçarias. Esse vidro Blindex que você vê aí, chega para ela faz a têmpora no vidro e ela entrega... Templa. É, têmpora que fala, né? Tempura. Não sei se eu estou falando certinho, não. Mas ela tempera o vidro. Ela tempera o vidro e vende... Mas você era vendedor lá? Não, era vendedor. E aí ela vende para as vidraçarias E distribuídas. vocês moravam no hotel? Não, moramos no hotel acho que 1 mês e depois a gente alugou um apartamento lá. Não é legal morar em hotel, né? Eu já morei em hotel Não, também. é bom nos primeiros dias, depois... Apesar, era um hotel maravilhoso, tá? É o melhor, na minha opinião, o melhor hotel de Sinop hoje. Mas... Como que é o depois nome de do um hotel? tempo, chama Vie Hotel. Eu já Hotel fiquei antes, uma topíssimo. vez, dormi lá, mas Isso. não lembro. Mas quanto tempo eu você fiquei. ficar 1 mês é bastante tempo, né? E aí, como é que foi? Como é que E era aí a a vida lá em gente Sinop? voltou. Não, e a vida A lá vida em Sinop, cara, é muito boa. Melhor que uma Lacerda? vida um pouco diferente. Tem mais opção. Não é que é melhor, mas tem mais opção. Uma cidade mais estruturada, né? Então, a gente gostava muito. Porém, é um público mais fechado, né? O pessoal é mais fechado, realmente. pessoal é O ritmo mais- de vida é diferente. O pessoal é mais quietão lá? É mais quieto na deles. Mas eu fiz também boas amizades lá, né? Mas o ritmo era acelerado. Era mais trabalho, final de semana, descansar. É um pessoal que pensa mais em ganhar grana, né? mais Diferente, capitalista. Mais capitalista. Exatamente, né? Lá não tem muito tempo para você curtir. Então vocês trabalho. gostaram de morar lá? Gostamos. Você já tinha o Enzo? Já, o Enzo estava com acho que 3 anos, né? Isso, Tá, mas o Enzo foi morar em Sinop com vocês? Foi. Morou foi. no mesmo hotel? Morou. Essa foi, na verdade, o nosso retorno foi mais em função dele. Mas cara. vocês gostaram de tocar o hotel? Foi legal? Foi ela, né? Foi uma experiência diferente. Mas vocês gostaram de morar em Sinop? Gostamos. Aí vocês voltam pra cá, vocês por Pra quê? nós, como relacionamento, também foi muito bom. Voltamos pra casa porque o Enzo sentia muita falta dos avós. Né? O Enzo é privilegiado. Ele tem os 4 avós, né? 4 avós. Maravilha. E bisavó Que bênção. também. Ah, bisavó também. Tem bisavó também. Entendi. Então, nós voltamos basicamente por causa dele. Ele sentia muita falta. E essa coisa que Cássio proporciona, de você poder levar seu filho ali na praça, né? Buscar ele no Em Sinop colégio. não tinha isso? Trânsito de Sinop em 2018 já estava bem carregado. Então demorava muito, a gente perdia um tempo. A cidade cresce a um ritmo muito grande, né? E então ela já está ficando bem... Capital do apertada. Nortão, né? Capital do Nortão, exatamente. Aí vocês voltam pra cá, Voltamos para cá. E aí? Carol volta para Tata Embalagens, né? E eu tô ali. O que eu vou fazer da vida? A única certeza que eu tinha é que eu não ia mais trabalhar com nada que não fosse algo que eu gostasse. E aí... Mas você já sabia que era carro? Já sabia. Dessa Desde vez eu vim quando? determinado. Quando eu vim de Sinop, eu falei, quando eu chegar em casa, eu vou montar uma loja de carros para vim de seminovos. Lá em Lacerda você não pensou? Não. Ainda não era Foi tão realmente o sonho, assim, ele floresceu quando eu vim de Sinop. Quando Falei, você- agora chega. Quando Vou você estava em trabalhar- Sinop? Quando você eu tava estava em Sinop? Vou trabalhar com o que Será eu que é porque quero lá você agora. via muito carro diferente? Pode ser. Pode ser. ser. Tinha pode muita ser. loja dando certo, prosperidade. Sim, né, no conheci Nortão. muitas lojas lá, carros diferentes, inclusive, muitos carros ali, muitas opções. E aí eu vim já determinado que eu ia
montar uma loja para mim. Tá bom. Antes da gente chegar agora no ápice do programa, contar da história da Gold Automóveis, vamos dar um pequeno break, meu produtor, fazendo um favor. Voltando aqui, João. Então, continua. Você voltou para Cáceres e não queria mais mexer com algo que você Tivesse paixão. não tivesse né? paixão. E aí Isso. você tinha paixão por carros. E aí como é que foi o nascimento da Gold que tá aqui? Então, Conta aí. a Gold Automóveis, eu já conheci o Bruno, que é meu atual sócio, né? O Bruno Okazaki, que era para estar aqui hoje, um abraço para ele, mas puxa, tímido, não quis vir. Né? Certo. A gente já conhecia ele, o Bruno também, mais ou menos esse sistema que eu. Sempre gostando de fazer um rolo, vender um carro, ele fazia algumas corretagens também. E ele estava com o prédio do pai dele ali na General Osório, né? Que era a antiga madeireira São Luís, fechado. Então a gente ia para lá às vezes conversar, bater um papo e... Mas você nunca imaginou que ele ia ser seu sócio? Não, não. Só que a gente sempre estava saindo junto ali, procurando oportunidades de negócio, né? E aí eu falei para ele, O Bruno tava igual você na vida. Tava assim, acho que meio também sem saber o que fazer ali. Por quê? A madeireira, que vinha tocando há muitos anos, a madeireira aqui conhecida aqui em casa, seu Getúlio, pai dele, acabou fechando. Certo. E aí o prédio estava ali parado e alugando. E foi quando eu pensei, ele foi, Bruno, vamos montar aí uma loja, cara, eu tô com uma ideia e eu já tinha esse nome da minha cabeça, eu não sei porquê, mas eu sempre quis ter alguma coisa com o nome de Gold. Tá. E como é que o Bruno reagiu? Entendeu? Num primeiro momento, ele não acreditou muito no negócio, né? Ele falou, vamos ver aí o que dá para fazer, vamos ver. E aí eu forçando vamos ver, ali, terrível, forçando, né? mas a gente expressão é também, terrível. exato. Só que a gente não tinha o dinheiro ali para chegar e montar lá, colocar 20, 30 carros, né? Então a gente sentou um dia e eu todo dia ali, e aí, japonês, vamos montar o apelido dele, né, japonês? Vamos montar. Vamos ver. E aí o que eu fiz? Eu usei de uma estratégia. Eu peguei um carro do meu pai, peguei um carro meu e peguei mais 2 carros de amigos que estavam querendo vender. E coloquei lá, sem placa, sem nada. Deixei lá na frente e coloquei um adesivo lá escrito lá na frente, né? Vendo. Rapaz, e aí? Escrito vendo o quê? Não entendi. No para-brisa do veículo. Um carro seu? Peguei o meu, peguei do meu pai, peguei de 2 amigos que queriam vender. Porque a gente não tinha Você capital colocou ali aonde? para abrir na época. Colocou aonde? Coloquei lá na frente da loja, lá onde era a antiga madeireira São Luís, que estava fechado. Onde é hoje a loja? Onde é hoje a loja. A esquina né, ali. que é a atual a loja nossa. Você colocou vendo, escreveu o telefone. Coloquei os carros lá na frente, cara. Passou uns dias, vendi um. Só pra gente se situar. Em 2018? 2019. 2019. E você tentando convencer o Bruno. Entendi. Não, já conhecia ele. Não, convencer. Não, convencer não. Não tinha convencido Ih, ainda. tá no Isso, processo de convencimento. exatamente. E aí eu falei pra ele, vamos começar, cara, isso aí vai dar certo, pô. Não sei, ele meio desconfiadão, é o jeito dele. Jeito, claro. Né? Cada um tem jeito. Oriental, né? E é bom que seja assim pra 2 sócios. Cara, na verdade a gente só dá certo porque nós dois Isso. somos completamente 2 diferentes parecidos do com você ou ele não ia dar certo. completamente Também diferente. acho. E aí, assim, eu tinha algumas coisas que eu podia vender para colocar na empresa, para virar carros, né? Capital para virar carro. Mas eu também tava meio ainda assim, eu acreditando no negócio, mas com precaução. Você vende, só pra gente entender seu espírito empreendedor. Você vendeu a loja lá em Lacerda, Certo. veio pra Cáceres. Exatamente. Aí você e a sua esposa estavam com capital, imagina. Exato. Aí antes de ir pra Sinop, vocês investiram em algumas coisas aqui. Na verdade, o dinheiro ficou guardado. Ficou guardado? Ficou guardado. A gente, na época, não sabia muito o que fazer, então a gente deixou guardado. guardado. E era justamente esse que depois eu vim pegar uma parte e a gente começou a loja. Aí colocou o vende-se nos 5 carros. E aí? Isso, coloquei lá o vende nos 5 carros, e aí começou a vender um, vender outro, e eu vi que aquilo ali poderia virar um negócio, e ele começou a acreditar também. O Bruno falou, opa, isso aqui pode realmente virar um negócio. Então até engraçado que ele falou, que nome você quer colocar? Eu já sabia, falei, cara, eu quero... Vamos falar disso, Falei, quero Gold. Eu não sei porquê, esse nome me encanta, me atrai, vai ser esse nome. Não, então tudo bem. Que cor você vai colocar? Tudo foi eu que escolhi. Ele falou, não, mas peraí, calma aí. Por que você pensou Gold? Por que cara, você na pensou verdade, eu vou voltar lá em Sinop. Gold, quando eu entrei na cidade, foi a primeira placa que eu vi. Chamava Gold Esquadrias. Eu achei aquele nome me encantou. Então eu falei, o dia que eu tiver um negócio meu, no meu segmento, vai chamar Gold. Foi um Então, feeling que foi você lá teve. em Sinop. Foi um feeling que você Vai teve. chamar Gold. Achei aquilo assim impactante, entendeu? O nome. Falei, então vai chamar esse nome aí. E aí a gente começou ali, vendeu um carro, vendeu outro. Aí nós pedimos, cara, olha só, até quero agradecer esse cara aqui hoje, que é o João da JW Veículos, ele é dono do Cascata aqui em Cáceres. sei. O João ele já tinha uma loja em Cuiabá, bem conceituada,
Aí eu liguei para ele, era meu amigo de pescaria ali de vez em quando. Falei, João, você não quer mandar uns carros aqui para Cáceres, não? Ele, não, mas como é que é? Eu falei, eu tô montando uma loja aqui. Ele falou, tá precisando? Eu Não, falei, mas tô. peraí, o Bruno aceitou. Aceitou. Você convenceu o Bruno. Convenci devagarinho. Aí o terreno ali. tava sujo, teve que arrumar tudo. Arrumamos tudo, cara. Você vê as fotos lá do começo, tava bem Pô, bagunçado. se tivesse... Outra vez que você vier aqui, a gente tem essas fotos. Não, tem todas as fotos aí, de vez em quando eu posto antes e depois lá. Certo. Aí consegui convencê-lo, e aí começou a vender um carro, 2 carros, mas a gente tinha 4 carros lá. Aí vendeu o meu, vendeu o do meu pai, Mas não era vendeu loja do amigo ainda. meu. Não era loja. Vendeu Né? tudo. Aí eu falei pra ele, cara, isso aqui vai dar certo, a gente precisa só botar mais carro aqui, né? Então a gente, na época, o João emprestou pra gente, que ele tinha loja lá de Cuiabá. Ele falou, ó, vou mandar 5 carros repetidos que eu tenho aqui e vou mandar aí pra Se vocês. vender... Né? E veio, então a gente foi buscar esses carros, foi eu, Bruno e mais 3 Você lembra que amigos, carro que olha a era? loucura. Onix, na época era o Onix, Ford Ka e Prisma. E nós viemos esse carro tudo sem seguro de Cuiabá. Imagina se Dirigindo. acontece à noite, porque era o único tempo que os outros amigos nossos poderiam ir com a gente. Então nós fomos em um carro e voltamos com mais 5. Fomos 5 dentro do carro, voltou mais 4. Voltou Tudo 4, sem voltou seguro. 5 Graças carros. a Deus não aconteceu nada. E aí o negócio começou a tomar uma proporção, começou a vender. Mas já tinha loja? Não tinha nem nome. Mas vendia onde? Vendia ali na loja mesmo, mas não tinha nome ainda. Era lá onde é a Gold. Mas não tinha nada Entendeu? escrito. Nada escrito. Tinha funcionários? Não, só vocês, Bruno? Eu e Bruno. Literalmente. Fechávamos ainda pra hora do almoço, tudo. E aí começou a vender 1, 2, vendia um numa semana, 2 na outra, 3 na outra. Falei, Bruno, isso aqui é um negócio, cara. É um negócio. Legal, Você é que um cara legal. bem conhecido em Cáceres. Eu também sou. Né? Nossas famílias são conhecidas. E vamos aproveitar disso, da credibilidade que a gente tem, do conhecimento, que ele também é um apaixonado por carro. O Bruno é um cara apaixonado. Ele entende muito. Quando vai lá olhar, ele olha. Entende né? muito. Inclusive, ele é o meu avaliador, que ele consegue avaliar um carro melhor que eu. Né? Então, ele é o nosso avaliador hoje lá. Sempre foi, aliás. E aí, ele também é um entendedor de carro, ele começou a acreditar no negócio. Falei, vamos aproveitar disso aí e vamos fazer virar o negócio. Então, demoramos mais um pouquinho. Daqui a pouco eu botei um capital, ele colocou outro. E aí, a gente, de fato, abriu um CNPJ. E de lá pra cá, você já sabe, né? As Certo. coisas vieram acontecendo. Então, vamos lá. Quanto tempo tem a Gold? Nós estamos com 4 anos, né? Vamos fazer 5 anos em dezembro agora de 2024. Tá, é a forma de trabalho. Eu passo lá tem um monte de carro. Certo. Todos os carros são de vocês? Como é que funciona? Não. Como é o método de trabalho? Isso. Nós temos os carros nossos, da nossa empresa, e temos também os consignados. Muita gente até me pergunta, tem gente que não sabe o que é consignado. Pessoas que querem vender seus carros, né? Vão até a loja, nos procura, a gente faz um contratinho, faz uma avaliação e ajuda essas pessoas a vender. Então nós temos os carros da loja e temos os carros consignados também, assim como moto, barcos também, a gente vende lá também. Mas aí a pessoa pode deixar o carro lá sem compromisso nenhum. Sim, na verdade a gente assina um contrato, né? A partir do momento que ela assinou o contrato, é um contrato que a gente vai cuidar do carro dela, vai zelar, a loja tem um seguro para isso, né? E ela deixa ali nas nossas mãos para a gente trabalhar da melhor forma, vender o veículo dela da melhor forma. E essa arte, como é que foi a criação? Quem fez para você? Cara, essa arte, na verdade, eu copiei. Era do João da JW na época, né? E aí, como nós viramos parceiro, ele começou a mandar um monte de carro para lá. Eu pedi para ele, falei, João, acho legal, Gold, né? Lembra ouro. Ela é dourada. A dele é o quê? Era mais ou menos isso, a dele na época, né? E aí era igual, na verdade, não era mais ou menos, era igual. Eu falei, tem problema? Ele, não, João, pode usar aí, pode usar mesmo, porque nós somos parceiros, você vende aí, eu vendo aqui, né? E aí surgiu essa ideia do carrinho aí, ficou a marca registrada. Certo. Pode voltar para rodar? Obrigado. Você acha que a Gold teria o sucesso que tem hoje se não tivesse internet? De forma alguma, cara. Quando eu montei em 2019, eu já comecei a perceber que o mercado tinha mudado, né? E comecei a seguir algumas pessoas que tinham um diferencial, ou usavam a internet mais para venda, não só no segmento de carro, mas em outros segmentos. Falei, cara, preciso descobrir como é que é isso aí, né? Eu não sou um cara tímido, mas eu também não sou muito simpático para ir lá fazer o vídeo, essas coisas. Falei, preciso dar um jeito de começar a aproveitar isso. Até porque a internet é de graça, né?
Então comecei a fazer os vídeos ali. Na época tinha ali 30 seguidores, foi para 50, foi para 100 e começou a dar certo. Falei, não, preciso aproveitar disso aí. Você que criou o Instagram? Eu que criei o Instagram, do zero. Na época eu não paguei influencer, não fez nada. Eu criei o Instagram, colocamos a nossa logo lá e comecei a adicionar o pessoal começou a seguir e foi dando certo. Um amigo No começo passando era por só você e Bruno. Só eu e Bruno. Cara, acho que nós ficamos aí quase um ano, só nós dois. Vamos lá, algumas curiosidades, que isso aqui vai virar vídeos curtos. Certo. Qual que foi o carro mais caro que você já vendeu? Carro mais caro? Olha, o Jaguar foi o primeiro carro que eu vendi na loja, até hoje. Né? Na época era o mais caro, hoje já não é. Mas na época foi o carro mais caro, proporcionalmente falando, foi na época que custava lá quase 300 mil reais. Foi a minha primeira venda, Esse cara. carro era que cor? Branco. É do meu compadre José Eduardo, inclusive. E vendeu muito rápido? Na verdade, assim, ele pediu para eu procurar um carro para ele, eu achei, e nós fizemos essa venda aí. Foi o primeiro carro da loja a ser vendido. Na verdade, você não tinha ele na loja, então. Não tinha Você ele na arrumou loja. ele num lugar Não, era o sonho dele. e você faz isso até hoje. Até hoje. Se o cara chegar lá e realizar um sonho, eu quero comprar uma Mercedes branca com banco de couro de tal cor, você acha? Sim, sim. Isso, na verdade, é bem comum. Muitos carros, todo dia a gente recebe muitas leads para procurar carro, para achar. Não é sempre que a gente consegue, mas na medida do possível a gente vai atrás para procurar. E aí, como é que você faz a negociação? Você achou um carro lá em São Paulo, como é que você vai saber se o carro tá bom? Thomas, hoje, na realidade, assim, esse é um dos maiores problemas de uma loja de carro, né? Uhum. A gente precisa ter uma confiança, credibilidade. Então, hoje existe uma vistoria cautelar, até depois falar um pouquinho sobre isso. Uhum. Né? E aí você tem os contatos, a gente tem muito relacionamento, procuro uma loja de lá, conceituada, pesquiso, peço para olhar, faço a vistoria cautelar, dando o negócio, aí eu vou pessoalmente para pegar o carro. Só faço pagamento quando eu chegar lá, e pessoalmente eu ver o carro. Entendi. Mas você vai contar várias até o final do programa, mas conta uma história interessante sobre isso, curiosa. Sobre ir buscar um carro assim fora? Um perrengue, Ó, assim. vou contar uma aqui, até do o nosso vendedor Alex. No começo, a gente buscava muito carro em São Paulo, interior de São Paulo. Então a gente pegava um carro, colocava 5 pessoas dentro, eu, Bruno e mais 3 amigos. O Alex já era vendedor nosso, assim, já lá E no ele ficava cuidando aí. 2020. E a gente ia para uma cidade procurar um carro. Mas vocês iam de carro? Ia de carro. Não, mas por exemplo, quem que abastecia o carro? Não era sob encomenda. Não era sob encomenda. Não, a gente ia para comprar carro. E aí o que acontece? Nós chegamos lá em Birigui para ver um carro. Era um Corolla. Então o que a gente fazia? A gente parava num lugar, olhava o carro, via se o carro era bom, pagava. No que pagava, deixava um dos nossos amigos ali, ou o nosso vendedor, e a gente já ia olhar outro. Aí, Pra compensar a viagem, para não compensar a compensava, viagem e também diminuir o nosso tempo, né? Agilizar. E aí, numa dessas, o Alex aí, a gente conta isso até hoje, eu cheguei, olhei o Corolla, eu e o Bruno, olhamos o carro, Alex, vamos ficar com o carro. O cliente ali, pagamos o carro pro cliente. O Alex saiu com ele pro cartório e nós fomos ver outro. Quando chegou no cartório, o carro já estava pago. O Alex com o dono do carro lá, Birigui. São Paulo. O dono do carro virou e falou assim para ele: olha, eu só vou ali buscar a chave reserva e buscar minha esposa, que o carro tá no nome dela. Você espera aqui? O Alex falou: tá bom. Deu um branco na cabeça dele. O cara foi embora com o carro e pago. Então nós pagamos o carro, o cara já tinha recebido e ele foi embora com o carro. Mas ele foi com o carro que você comprou na rua. Que eu comprei na rua. Aí ele foi até o cartório espontaneamente. Sim, ele foi junto com o nosso vendedor. Já tava pago. Depois você deixou Aí ele. lá no cartório, ele falou que ia buscar chave reserva. E o nosso vendedor ficou no cartório e o cara foi embora com o carro. Nossa. Aí passou lá uma meia hora, o Alex me ligou: João, cara, fiz uma besteira aqui. O cara falou que ia buscar a chave reserva, e eu liberei ele não volta. E na época era 55 mil reais. Tava com quem? Não, tudo com o cara, não tinha nada com a gente. Ele podia rasgar o documento e acabou. Alex Ele ali, podia rasgar o documento e acabou. Sumia, nunca mais, ele já tinha recebido. Aí, graças a Se Deus... você tivesse depois nós vamos falar disso. Se você tivesse comunicação de venda, dava pra bloquear depois. Ia amenizar o problema, né? Sim, ia amenizar. Não ia resolver, mas ia amenizar. Aí. Aí, graças a Deus, deu uma meia hora, o cara tinha atrasado, a mulher dele tava no cabeleireiro, ele apareceu com o Mas você carro. não tinha o telefone dele? Ó, o Alex ligava pra ele não atendia. Nossa. Entendeu? Então aí começou a ficar no desespero ali. Imagina. Então aí ele veio, graças a Deus, depois de meia hora e deu tudo certo. Aí ele questionou o Alex, falou: cara, de onde que você é? Como é que você deixou ir embora assim? Você nunca ouviu falar de golpe nem nada? Mas foi um lapso ali na hora e graças a Deus deu tudo certo. loucura. Mas a gente ficou muito mais esperto depois disso aí. Daqui a pouco você conta outro. Certo. Vamos lá. Esse vai virar um vídeo curto também. A pandemia mudou o mercado de carros? Mudou muito, Thomas. A gente abriu a loja em 2019.
né? E a gente não imaginava que viria uma pandemia. Quando nós começamos a engrenar, de fato, veio a pandemia. Então, naturalmente, o que nós pensamos? Vamos quebrar. Né? Eu falei, cara, vamos quebrar porque ninguém vai comprar nada tal. E, na verdade, o que aconteceu foi o inverso. Houve uma supervalorização dos veículos. Então, o nosso estoque que valia X, do dia para a noite, ele começou a valer 2X. Por quê? Os carros subiram quase 20%, 30%, porque começou a ter falta de componente, começou a faltar carro zero no mercado. Então, as empresas, as fábricas tinham carro, né? As concessionárias, só que não tinha multimídia para entregar para o cara, não tinha botão do piloto automático. Então, o usado acabou tendo uma supervalorização que, para nós, foi muito bom. E mudou o mercado. Subiu muito o valor dos carros e foi uma venda, assim, dobrou a venda de uma hora para outra. Porque o pessoal queria comprar carro zero, não tinha. Então, um cara que tinha um carro 2018, queria ir para 2017, queria ir para um carro zero, não tinha. Então, ele optava por um 2019, com pouco uso. Então melhorou muito. Melhorou muito. Para você. E parou de produzir carro por causa da pandemia. Por causa das exatamente. As medidas de distanciamento. Exatamente. Tá. Tira uma curiosidade minha aqui. Uma pessoa... Fica complicado pra você dizer isso. Mas que carro que você... Fala um carro que você não compraria. Cara, é assim, hoje tem muito carro bom no mercado, mas eu vou falar dos primeiros chineses. Lá, os Jack Motors da vida, a Caoa, lá no começo. Por quê? Eu nem sei o que é, e eu gosto de carro. Pois não, o que aconteceu? O chinês, ele fabrica um carro na China que ele é descartável. Só pra gente entender, Corolla, Toyota e Honda são japoneses. Japoneses, tá. Isso. Beleza. Os chineses, na época, entraram no Brasil, era o Jack, chamava Jack Motors. Faz uns 10 anos isso. Isso, exatamente. Esse carro eu não compraria de jeito nenhum. Por quê? Lá na China, eles fazem um carro meio que descartável. Né? Eles produzem um carro para o cara daqui a um ano ele trocar e comprar outro zero. O brasileiro já não. O brasileiro, ele luta a vida inteira, guarda dinheiro, financia em 60 vezes. Né? E hoje um carro de 10 anos tem valor. Exatamente. 10 anos. Exatamente. Só que essa já não é mais uma realidade. Tá? O chinês ele entendeu isso, que o brasileiro ele é mais exigente. Ele não tem dinheiro para ficar comprando, né? Na grande maioria. Não tem dinheiro para ficar comprando carro todo ano. Então, ele precisou fazer um carro melhor. Então, hoje, essas empresas todas já produzem um carro melhor. Mas os primeiros lá, eu não compraria. Certo. O que você me fala sobre os carros elétricos? Essa novidade. Pois é. Vamos, corta para a câmera, fazendo um favor, meu produtor, editor. Explica o que é um carro elétrico. Olha, um carro elétrico, ele tem um sistema que não é a combustão. Tá? E o que acontece? Você consegue carregar ele através de uma bateria. A durabilidade da bateria depende de cada produção, né? Cada fábrica, cada fabricante. Né? Mas, basicamente, ele tem um motor elétrico. Ele não tem um motor a combustão, não é um motor flex. Então, você carrega aí, hoje a maioria vende, você carrega até na bateria, na tomada da sua casa. Tá? Tem um sistema que você já carrega. Tá, então, não usa gasolina, nem álcool. Entendeu? Tá. Usa 100% carregado. Volta para geral, por favor. Deixa eu entender uma coisa, então. Vamos lá. Aquele carro da Toyota que tinha, aquele grandão que parece um Corolla, que era elétrico, como que era o nome? Você está falando da RAV4, será? Não, era um sedãzão. O Prius. Prius, isso. E é isso que você acabou de descrever. É o Prius? Não. E aí que eu quero entender, pronto. O Prius, ele é híbrido, tá, pessoal? É diferente. Tá, o Prius ele é híbrido. Ele é um carro que ele tem os dois sistemas. Né? Híbrido não tem nada a ver com o carro elétrico. São coisas diferentes. Exatamente. Ele tem, na verdade, ele tem o motor a combustão, que é o motor flex. E ele tem também uma bateria. Então, o próprio motor, depende de cada sistema, carrega essa bateria. Então, ele faz uma mistura dos dois. Quando você está na cidade, normalmente, menos de 40 por hora, ele usa a bateria. O Prius vai gasolina nele. Vai gasolina, exatamente. Abastece normal com gasolina. Normal. Mas ele é muito mais econômico. Mais econômico. Muito mais. 30%, mais ou menos. Depende do uso. Né? Por que esse carro não foi pra frente? Na verdade, o Prius ele não foi pra frente porque ele era feio. Né? Ele é um carro que veio com um design diferente e eu acredito que a população não estava preparada para aquele design ainda. E ele mas disputa com o Corolla vendeu. também, né? Estados Unidos vendeu muito Prius. Né? No Brasil, que não teve tanta aceitação porque ele não era bonito. E disputa com o Corolla também, né? Não disputava. Não, Na verdade, ele era único. Aí, o que aconteceu? A Toyota entendeu isso e colocou esse mesmo sistema híbrido do Prius no Corolla.
Hoje você tem o Corolla híbrido, Corolla Cross híbrido e o Corolla híbrido e a RAV4 Mas também. o híbrido, ele anda sem gasolina? Isso eu quero entender. Não anda. Ele não anda Ele sem anda gasolina? sem gasolina. Tem até alguns sistemas híbridos que tem, ali anda seus 30, 20 quilômetros sem a gasolina, mas é muito pouco. Ele anda, você precisa abastecer o carro. Ele anda até 40 por hora na cidade, sem gasolina, não? É uma média, né? Porque cada sistema tem o seu, né? Mas ele vai andar aí dentro da cidade até 40 por hora, ele usa o sistema de bateria. Passou disso, aí o próprio sistema do carro já coloca no motor a combustão. Mas ele anda sem nada de gasolina? Não, tem que ter gasolina. O híbrido tem que ter gasolina. Só o 100% elétrico que anda sem E o 100% elétrico, fala um exemplo de um carro desse. BYD, né, que hoje está entrando no mercado, é uma realidade já, mas eu acredito que para o mercado brasileiro, a médio e a longo prazo. Quanto é um carro desse hoje? Depende. Bom. Tem de 150 mil até é caríssimo. $500 mil. Ainda é caro. Pra realidade uma realidade brasileira, né? Mas nós tivemos assim, ó, ano passado foi uma média de 48 mil carros vendidos no Brasil. Esse ano nós já estamos com 94 mil carros. Mas ele é elétrico? 100% elétrico. Tá, então vamos lá. Comprei o carro agora. Como que eu meço quantos quilômetros que ele anda, a autonomia dele? Esse é um dos maiores problemas do carro elétrico ainda, tá? A autonomia de grande maioria, ela é baixa. Quantos quilômetros? 150 quilômetros. Vai nem no uma que vai média, exatamente. Mas isso aí nos carros mais baratos. Nos mais caros aí, quando a gente fala do Sil, né, fala do Volvo, que já tem um carro elétrico, inclusive tem aqui em Castres já esse Não, tá, carro. mas eu comprei um carro Tem desse. uma autonomia maior de 400 a 500 quilômetros. Aí eu tenho que parar na sadia e abastecer ele? Não, o elétrico é só carregando. Isso, abastecer é com eletricidade. Isso. Exatamente. Eu teria que fazer isso? Se ele tiver uma autonomia, por exemplo, de 200 Se quilômetros, for 150. 150, ele não chega até Cuiabá. Aí tem que fazer o que com ele? Tem que parar em algum lugar e colocar na tomada e carregar, ou no carregador. Mas demora pra carregar? Depende do carro, mas em torno aí de 7, 8 horas, dependendo do modelo do Então é veículo. muito inviável pra Mato Entendeu? Grosso, que é um estado grande. Ainda é. Muito inviável. A gente ainda não está preparado para isso. 7, 8 horas, você falou? Até mais, dependendo de um carregamento de 100%. O amigo dele aqui, o ajudante dele lá na loja, o vendedor, né, o Wesley, tá falando que é um carro mais pros urbanos. Eu ia falar isso agora, exatamente. Exato. É para quem tem dois carros, na realidade, né? O cara vai cidade viajar, ele viaja grande. com um, e dentro da Aí ele cidade chega em fica casa com igual outro. carregador de celular, ele deixa carregando a Exato, noite exato. toda. E nós temos outro fator também, Thomas, São que Paulo, muita- Rio. Isso. legal. Lá já funciona muito bem, né? Nós temos um outro fator ainda dos carros elétricos e híbridos. Nós vamos ter um aumento de 35% do imposto. Nesses Entendeu? carros. O governo, ele Vai taxar. já taxou. Esse aumento ele é gradativo até 2026. Tá? Então vai ter um aumento de 35% no carro zero. Quando você comprar o carro zero, vai ter um aumento de 35% A do manutenção imposto. de um carro desse deve ser muito caro. Olha, não é. Na Não? verdade, eles dão pouca manutenção. A grande maioria aí dá manutenção com a quilometragem a 20, 30 mil Ele não quilômetros. polui o meio ambiente. Exatamente, essa é a proposta. Ele não né? polui nada Não do meio polui ambiente. o meio ambiente. Não queima combustível. Exatamente. Esse é o principal objetivo dele. Entendi. O que está acontecendo no mercado de carros a diesel? O diesel está muito caro, muito alto? Como é que está isso? Então, o mercado a diesel já não é de hoje, né? Já tem um certo tempo aí, em torno de 1 ano e meio, 2 anos, que a gente começou a perceber que os carros a diesel começaram a baixar o valor e ter uma dificuldade de venda. Na minha opinião, cara, o valor do diesel subiu muito. Nós temos um problema aí do seguro. Seguro de um carro a diesel é bem mais caro do que um carro flex, né? Você pegar uma caminhonete a diesel e uma flex, o seguro aí ele é bem mais caro, né? O fator roubo na nossa região, né? Hoje você tem uma Hilux, uma SW4 na nossa região, por isso até justifica o valor do seguro ser tão alto, porque o roubo ele é muito grande, o risco da pessoa é muito grande, né? E nós temos também, Thomas, um fator econômico, tá? Hoje na nossa região, vamos falar da nossa região aqui, o gado está em baixa e a soja também está em baixa. Então, quanto está o litro de diesel hoje, mais ou menos? R$7. Vamos entender o que você está falando. R$7 e pouquinho. Tá, 7 uma Hilux... Vou colocar uma caminhonete, uma Hilux. Aí, o Toyota podia me patrocinar, né? Mas não tem jeito. Vamos lá, uma Hilux. Certo. Ela anda quantos quilômetros com litro de diesel na cidade? Isso aí varia muito, não, né? mas- Mas vamos botar uma média aí de 7 quilômetros, mais ou Tá. menos. E o diesel tá quanto? 7 e pouquinho. E a gasolina tá quanto? R$6. E anda quanto com a gasolina? A gasolina ela vai fazer um pouquinho mais, uns 8, dependendo do carro, 8,5 mais ou menos. Então não tem por que comprar carro diesel.
Exatamente. Concordamos? Esse é o maior problema. Mas aí que tá. Tem Mas por que subiu pessoas que têm tanto? necessidade do diesel, né? Por causa da taxação. Exatamente. Guaraná. E o frete? A maioria dos caminhões são feitos com carro não, aí é diesel, outra coisa, né? não, aí é outra coisa, Exatamente. Mas por que subiu tanto? Não era tão caro, né? Cara, isso aí já é uma questão econômica. Econômica, mesmo, né? Política, Econômica, sim. política econômica. Né? E aí, na nossa região, que eu falei, o gado está em baixa, a soja está em baixa, que reflete na hora aqui para a gente, economicamente falando. E aí o pessoal que usa praticamente esse carro a diesel, né? As caminhonetes a diesel, então... Tá, esses Infelizmente, caminhoneiros, venceu. eles ganham um auxílio do governo, não ganham? Eu Quem não é vou saber te caminhoneiro, responder, mas eu acho acredito que que ganha. sim. Algum Acredito vale que sim. diesel, algo Sim, assim. sim. Certo. Aí Tem um outro fator aqui, só para concluir. Claro, vontade. O diesel. Além pouquinho de disso, cara, nós vamos ter agora um aumento de 15% do biodiesel no diesel. Então, assim, o nosso combustível não é um combustível que tem alguns problemas, né? E agora o governo vai colocar mais 15% de biodiesel. Então, existe aí uma expectativa do que isso vai causar nas caminhonetes a diesel, né? Nos motores mais modernos, né? Se vai dar problema ou não. Então, além de tudo isso que nós falamos, tem mais esse fator ainda, que vai ter um aumento de 15% do biodiesel no diesel. Entendi. Então, é uma mistura que pode vir a dar problema. Entendi. Né? Agora a gente já fez umas perguntas legais. Conta mais um perrengue interessante. Olha, cara, na pandemia nós passamos vários, mas um perrengue assim que não é nada legal falar, que aconteceu durante a pandemia e deixou a gente um pouquinho mais esperto também, é que alguns carros foram negociados na pandemia, né? O cliente dava o carro dele como parte do pagamento, e a gente cedia um carro para ele. E durante a pandemia nós tivemos 2 clientes, cara, que faleceram. Quando a gente vendeu o carro, acabaram falecendo e o carro ainda estava no nome da pessoa. Eu não entendi, vamos lá. Eu vendo um carro pra você agora. Isso. Vou lá, entrego o meu carro e pego um carro mais caro. Isso. Aí eu fico o meu Existe carro um com você. prazo para você resolver toda a documentação. De um Nem mês. sempre. Aí um mês eu morro, tipo isso. Exatamente, entendeu? O carro vai para inventário. Aí você tinha procuração, no caso. Ah, mas aí Na época não tinha perde efeito na hora, procuração, mas perde efeito porque na hora também. exatamente. Então Aí assim, pro inventário. Nossa, que foi para situação. inventário. Aí Então depois de nós fio. assim, o carro dá muito problema, né? São muitos desafios no carro. E esse foi um dos que a gente aprendeu, né? Precisamos transferir isso no dia para evitar esse tipo de problema. E Então, muita gente assim, foi evita uma pagar, situação muito pagar os R$300 lá pra transferir, né? Muita. E outra, o interior, ele te coloca numa situação mais confortável. Porque você conhece o vizinho, sim. né? Então, não, eu conheço, Sim, moro ali sim. perto de casa. Esse é o pior problema, Vou né? deixar semana que vem eu transfiro. Né? Então, Lá na Gold, como que vocês Aconteceu fazem? isso. Vocês fazem isso ou tudo é transferido agora na Gold? hoje a gente já tem uma política que a gente tenta transferir o mais rápido possível, né? A gente não pode obrigar o cliente, porque ele tem 30 dias para poder fazer isso. Ah, não, mas ficar com uma procuração pra um ano, não, jamais. Isso. Não, hoje a gente foca mais na procuração mesmo, né? O cliente vai deixar o carro, a gente entrou como parte do pagamento, a gente já faz a Mas procuração quando para a evitar pessoa, esse tipo de quando a pessoa problema. morre, perde a validade da procuração, Perde a né? validade, esse que é o problema, Esse em alguns isso que eu casos, pensei. né? A morte é uma raridade, né? Exatamente. Fatalidade, claro. Exatamente. Tragédia. Certo. Mas... O pessoal pediu muito essas histórias. Conta uma história que você foi buscar um carro, alguma coisa assim. Lembrei de uma aqui, até o Pedrinho, é nosso seguidor até hoje, curte todas as fotos aí. Esse aí foi um dos primeiros também, tá? Eu paguei um patrocinado de uma F250 que a gente tinha lá na loja, de uma caminhonete. Que ano? É bem velho um carro desse, né? 2011. Ah, não, achei que era mais velho. Aí, a última que saiu. E aí, o que aconteceu? Esse cara, ele era do Rio de Janeiro, apareceu pra ele, essa propaganda lá, ele me ligou. Falou, cara, eu sou aqui do Rio de Janeiro, quero buscar essa caminhonete aí, mas eu tô com medo de golpe, eu vou ligar pra você. Ele me ligou de vídeo, tive que mostrar toda a loja pra ele, né? Ele falou, se você me garantir que o carro Por que tá ele bom... veio comprar o carro aqui? Rapaz, até hoje eu não sei. Tava pouco rodado? Ele falou pra mim, a história que ele me contou é o seguinte, é que ele tinha uma caminhonete dessa, e a ex-mulher dele fez ele vender. E era exatamente dessa cor. E aí, ele mexendo ali no Instagram, apareceu pra ele, valor ele falou, é um sentimental. sinal, eu vou lá buscar. Da ex-mulher? A ex-mulher tinha feito ele vender o carro. Então Agora ele tava queria, casado, ele tava provavelmente. casado com outra já, e aí ele queria ter outra daquela. Valor sentimental. Geralmente esse é valor Exatamente, sentimental. exatamente. Aí ele veio pra cá? Aí ele veio, ele me ligou de vídeo, queria saber se a loja existia. Imagina o cara lá no Rio de Janeiro. Então ele pensava que era golpe e eu também. Falei, o cara quer sair lá do Rio de Janeiro pra vir Aí buscar. você pediu uma entrada. Né? Não falei pra ele. Falei, cara, faz o seguinte. Se você vier buscar caminhonete, eu te busco até no aeroporto de Cuiabá. Se você vier. Né? Mas aí você vai
vai olhar a caminhonete, se gostar, você paga ela aqui. Não quero entrada, não leva a caminhonete pra você. Mas você ia segurar a caminhonete. Não, ela tava no meu pátio. Ela tava no meu pátio. Você ia segurar ela por uma Sim, semana, sim, até ele se exato, organizar. exato. Aham. Enfim, rapaz, o cara comprou a passagem lá em uma semana, falou, tô indo buscar. Fui lá Mostrou a buscar. passagem. Eu e ele, a gente ria junto, né? Bicho, você é doido mesmo, hein, cara? Você vir de lá aqui buscar. Ele falou, não, eu quero essa. Veio um cara, gente boa demais, fizemos amizade. Aí teve um outro detalhe. Na hora de ir embora, legal. ele falou, então, eu vim buscar a caminhonete, agora eu não quero dirigir ela no Mato Grosso. Eu tenho medo de alguém me assaltar. Você vai ter que voltar comigo até pelo menos metade do caminho. E ali o negócio feito, a gente na sede de querer ganhar dinheiro. Aí tá bom, eu vou com você, mas você vai me pagar uma passagem de volta, pode ir. De Fui avião? com o cara, voltei de avião. Aí fui com ele até Campo Grande. Falei, Deve ó, ser não vou até caríssima a Campo passagem. Grande, não lembro na época, mas ele pagou. Uhum. E aí eu fui até Campo Grande com ele, cara. Fui dirigindo o carro pra ele, porque ele tava com medo de dirigir no Mato Grosso. Falei, bicho, pode E ir sem embora. conhecer ele direito. Sem conhecer. Mas ele ficou uns 2 dias aqui. E é amigo até hoje da gente aí, curte todas já as veio de novo fotos. aí, não? Não veio de Tem novo, que mas falar- tá todo tem que dia falar pra mim curtindo. conhecer um... Eu acho que foi tão longe que ele não quer voltar também, né, cara? Mas ele gostou. Levou ele pra comer um pintado? Com certeza. Levei ele lá no Maravilha. Cascata pra comer um peixe. Maravilha. Na sua opinião, qual que é o maior erro de vendedor de carro? Olha, a gente bate muito em cima dessa tecla aí, tanto eu quanto o Bruno. Existe um estereótipo de vendedor de carro, né? Que é Aí- malandro? Exatamente. Existe já um estereótipo nisso. Então, o que eu procuro sempre passar para os vendedores? Cara, fala a verdade. Se o carro teve um retoque, se o carro já teve algum problema, fala. Porque lá na frente, se descobrir, vai ficar pior para a gente. E carro, Thomas, dá problema. Não tem jeito. A gente, às vezes as pessoas me ligam bravo, né? Pô, João, mas você falou para mim aí que o carro tava bom e o carro deu um problema no ar-condicionado. Gente, eu não fabrico o carro. Eu vendo o carro. E o carro é suscetível a dar problema. A gente dá manutenção, nós fazemos as revisões, né? Tenta evitar todo tipo de problema, porque é um sonho do cara, né? De ir lá comprar. Mas pode acontecer de dar problema, né? Então eu sempre falo isso, cara, fala a verdade, se acontecer alguma coisa, nós estamos aqui. Dentro do prazo de garantia, a gente vai arrumar, né? Porque o Código Consumidor manda, nós temos aí 90 dias ou 5.000 quilômetros, né? Você fala pra vocês, o segredo é, o maior erro é não ser sincero. Não ser sincero. É porque assim, ó, eu vou te falar uma coisa. Um carro que teve uma batida ali no para-choque, um retoque. Foi pintado, foi batido, foi um retoque. E aí, o carro não presta mais? Qual que é o problema de você vender o carro nessa condição? Você vai arrumar, ó, teve um retoque aqui, mas o carro tá bom. Não tem problema nenhum. Vou jogar fora o carro porque ele teve um retoque no para-choque ou no capô. Então, a gente sempre preza por tentar falar a verdade, né? É o que eu mais pego no pé deles aí. Entendi, legal. Vamos lá, então. Vai comprar um carro usado para aqui a nossa audiência. Qual que é o cuidado que ela tem que ter? Então, isso aí é um assunto bem complicado, tá? Porque o que acontece? Os golpes estão aí todos os dias, né? A gente vê notícia de golpe e o engraçado, cara, a pessoa às vezes ela tá vendo que ela vai cair num golpe e mesmo assim acontece. Lá na loja nós passamos uma situação. Você já tomou um tombo? Eu, graças a Deus, não. Nunca? Não, Na loja? Na loja, não. Não Legal. lembro, né, Wesley? Eu acredito que ela... Não lembro de nada, não. Graças a Deus, não. E espero que continue assim. Mas assim, ó, o que aconteceu? Chegou um cliente, um casal, bem humilde na loja, num sábado de manhã, querendo ver uma caminhonete que eu tinha lá. Ela custava uns 60 mil. Ah, eu vim ver essa caminhonete. Eu vi que ela tá anunciada na internet, né? Vocês estão vendendo ela por 40 mil, né? Eu falei, não, o valor dela é 60. Não, mas eu falei com o dono dela, ele deixou aqui, e que vocês pedem um pouquinho mais caro. Eu falei, moço, eu sou o dono da caminhonete. Ah, eu tô falando direto com o cara. Rapaz, a gente falando pra ele que era um Aconteceu comigo várias golpe. vezes. Várias vezes. Eles não estavam acreditando. O casal, muito humilde, trabalhadores. Entendeu? Eu falei, olha, vocês estão caindo num golpe. E eles foram comprar porque tava barato, lógico. Cara, e eles insistiram. Você acredita que eu tive que ir fazer um boletim de ocorrência, que eu fiquei com medo de sobrar até pra mim. Porque eu falando pra eles que era um golpe, eles estavam acreditando no cara. Você entendeu? Porque o poder... eles são muito convincentes, né? Deixa eu contar uma história que aconteceu comigo, interessante, comigo. Na principal aqui. Já vendi vários carros que eu tinha também. Já tive vários carros. Ofereci um HRV que eu tinha por 70 mil reais. 70. Aí o golpista, ele sempre vai falar com você de uma forma truncada. Ele falou, olha, tá indo um amigo meu olhar, vai falar que é 60. Sempre vai ter algo assim. Sim. Sempre vai ter algo assim. Ele tá me devendo um dinheiro. Sempre é uma história truncada. Exato. Aí eu mostrei pro cara. Aí o cara olhou. Ele também era vítima, o cara. Eu e ele Entendi, vítima. E o cara, entendi.
O golpista, o terceiro. Sim. Falou, tá bom, eu vou comprar esse carro tal dia e venho pagar você. Eu falei, cara, esse carro, quem tá falando com você ali? É um primo seu? Ele falou, não, era outra história. Ele conta história pra mim, Sim, vendedor, sim. e pra você É outra. bem comum isso. Ele conta história diferente. Exato, é bem comum. Ele tinha oferecido por 10 mil a menos. É sempre assim. Daí o cara veio de Mirassol, lembrei agora na minha cabeça aqui. O cara veio de Mirassol, perdeu a viagem. Então, assim, é uma coisa inacreditável. Inacreditável. Toma Mas muito acontece cuidado. muito todos os dias, né? Então, qual que são os cuidados? Hoje existe uma vistoria que chama cautelar. 100% dos carros da loja a gente faz essa vistoria, né? Não faz em Cáceres. Faz aqui Faz em em casa. Cáceres? Nós Aonde? temos 2 lugares que faz aqui. Na própria Toyota faz e tem uma outra particular Mas de qualquer carro. de qualquer carro. Ah, tá, não é só no Toyota. Existe um custo, torno de R$300, você vai fazer essa vistoria. Então, aqui em Cáceres, a gente sempre checa tudo. Um carro veio de fora, a gente faz a vistoria. 100% dos carros da loja são feitos a vistoria cautelar. Ela vai mostrar não só a questão documental, mas também se o carro já teve um sinistro, né? Se o carro tem um histórico para trás que compromete ele. Porque, às vezes, Thomas, o carro tá bonitinho, tá? Você olha lá, o carro tá tudo 100%. Mas aí você vai checar na documentação, tem um problema jurídico. Né? Leilão. Sinistro. Tem um sinistro. E Sinistro é batida, né? batida. Isso aí acontece muito na Você loja. vende carro assim lá? Não. Aí isso daí, Isso que eu ia falar, inclusive... a Gold não mexe com o carro de leilão, nem de sinistro. Nem sinistro. Você não aceita isso. Não dá porque aí você perde a credibilidade e dá problema. Então, assim, juridicamente falando, a gente teria a obrigação de falar pro cliente. Então, a gente evita pegar esse tipo de carro. Aí você tem um sistema lá que você olha. Sim, temos lá na loja esse sistema. Todos os carros que passam na loja, que entram na loja. A gente, inclusive, deixei de fazer negócio muitas vezes por causa de problema no carro oculto e o cliente não sabia. Tinha comprado em outra cidade, em outro lugar. O cliente foi na loja pegar um carro mais novo. E aí eu olhei o carro. Não pego, cara, infelizmente. Não pego. Se um amigo seu falar comprar um carro de leilão, você fala, não compra. E eu dou as dicas para não isso comprar. várias vezes. Você falou, não compra. Exatamente. Nós temos Não que deixar compra. claro que existe 2 tipos de leilão. Ah, né? interessante. Existe o leilão de um carro financiado, que é aquele cara que não deu conta de pagar, e aí o banco toma dele. Esse é o mais tranquilo. Esse é um leilão lá que a gente fala, né? Inclusive ele dá a nomenclatura A no sistema. Esse é tranquilo. Isso aí é um leilão de um carro que o cara não aguentou pagar, o banco tomou, ele foi para um leilão interno e foi vendido. E existe o B, C e o D. Aí já são problemáticos, que são os leilões de carro que foi para sinistrado, provavelmente a seguradora comprou, e ali vai ter dificuldade de financiar, vai ter dificuldade de fazer seguro. Então, a gente não indica comprar esse tipo de carro. E você só descobre na cautelar. Então, isso aí acontece toda semana, tá? A pessoa vai na loja para ver um carro mais novo, vai trocar o carro. E aí ele chega lá para mim, com o carro dele lá que ele comprou, já tem 2 anos o carro. Não tem nada. A hora que você olha o documento do Detran, não tem nada. Os seus carros todos são cautelados, não? Sim, todos são. Mas você A gente que paga eles? Hoje a gente tem um sistema dentro da loja. Né? Então vai eu sair pago mais mais barato porque eu pago mensal. Né? Para o particular sai mais caro. Mas a cautelação não é você olhar fisicamente o carro? Isso, são 2 tipos, né? Nós temos a cautelar documental, que ele vai puxar Mas você só o faz as histórico duas. do carro. Faço as duas. Quem faz é o teu Bruno, né? Isso, Bruno é bom exatamente. disso, Na verdade, é um particular que faz quando a gente contrata. Né? O Bruno, ele tem o olho ali, ele já sabe se o carro foi batido ou não. Né? Mas aí quando a gente tem uma dúvida ali de que, cara, esse carro tá com indício, foi tão bem feito, foi uma batida que tão bem feito que a gente vai ter que fazer uma cautelar para não ter esse problema. Mas esse é um dos cuidados que tem que ter, porque acontece muito. O cara chega na loja para trocar, pegar um mais novo comigo, e aí eu puxo lá e falo, cara, você sabia que seu carro tem um sinistro? Não sabia. Tá aqui, ó. Entendeu? Pô, mas eu comprei o carro tem 2 anos. Pois é, mas tem. Antes de começar as perguntas, eu cortei você. Quando você começou a contar da Gold, aí o cara do Cascata mandou 5 carros pra você. Certo. Aí você vendeu, e aí, como é que conseguiu tantos carros lá? Não, aí a gente foi começando a acreditar no negócio, aí eu tinha o dinheiro guardado, o Bruno também, e a gente colocou no negócio, de fato, e as coisas aconteceram. Começamos a comprar carro, né? Porque tava os dois ali com um pouco de dinheiro, mas com medo também, né? De dar certo. Claro, né? Mas eu sabia que ia dar certo, e as coisas foram caminhando naturalmente, e a gente colocou o nosso dinheiro no negócio, aí foi embora. E depois de algum tempo abriu a oficina. Isso. A oficina é um negócio de 1 ano e meio. Né? A gente acabou de montar, tem um tempo. Por Faz quê? tudo? Fazemos alinhamento, balanceamento, tem uma revisão em geral. Parte né? elétrica? Parte elétrica, não. Nós fazemos parte elétrica, Nem nós não funilaria? fazemos. Também não, mas é uma ideia.
A oficina é para agregar valor mesmo, Aham, né? aham. É o que nem eu te falei. Já Eu não faz lá a fabrico o revisão, carro e o aham. carro dá problema. Já faz lá a revisão. Né? Exatamente, o carro dá problema. Você vende o carro, você faz a revisão, tudo. Nós tínhamos outros parceiros aqui em Cássio. E aí foi quando eu falei pro Bruno, cara, vamos agregar o valor, vamos montar essa oficina pra gente poder ter uma segurança maior dos nossos carros, diminuir, né, alguns problemas que dão e dar conforto também pro cliente. Então a gente acabou abrindo ela pro público. É uma oficina que não é só nossa. Hoje ela é aberta para todo o público cacerense. Então a gente tem a oficina Gold Auto Center, mas ela é aberta ao público também. Certo. Quilometragem alta, importa? Como é que é isso? Thomas, é o Estado de seguinte, conservação? o brasileiro ele tem um preconceito, tá, com quilometragem alta. O brasileiro ele acha que o carro está lá com 100 mil quilômetros, não presta mais. E não é bem assim. Nós já pegamos muitos casos ali na loja de carros com 120 mil quilômetros que estavam muito mais conservados que um carro de 30 mil quilômetros. Então, o que vale, na verdade, Dono. é dono, cara. Às vezes o cara rodou 120 mil quilômetros, às vezes rodou, fez todas as manutenções certinhas, ele fez todas as revisões, rodou só em estrada de chão e o carro tá 100%. Né? Agora, de fato, um carro mais rodado, ele vai ter um valor... Preconceito. Não, um Não, valor, preconceito, preconceito ele é. tem, não tem jeito. Né? Eu já vi O cara um chega Civic. lá, você lembra, né, o seu Civic, o trabalho que deu, né? 166 mil quilômetros. Sim, e deu um Vendi, trabalho para entendeu? vender. Um cara específico veio de Vargem Grande comprar. Exatamente. Ele não queria saber quilometragem, ele queria aquele Civic com teto solar. Exatamente. É assim que é. Entendeu? Então, assim, mas dá mais trabalho. O carro com a quilometragem alta, ele tem que ter um valor diferenciado, porque senão não vende, cara. Infelizmente. Pergunta, que carro que você não compraria? Eu falei Não, pra então, você lá, o tirando Jack, eles. né? Tirando Não, o Jack, acho que nem vende mais. cara, Qual que é o Então. problema dos franceses? Vamos falar de Renault, Peugeot e Citroën. Como é que tá isso? na verdade... É a fama que quebra. Sim. Hoje já não, nem tanto. Ainda tem os problemas, né? Minha esposa, você vê, eu sou lojista e eu vendi um Peugeot para ela, um 208, né? Então esse preconceito já diminuiu, os carros, eles... Os antigos tinham mais problema, né? Tinha mais problema elétrico. Então, assim, o que acontece? São carros feitos para os lugares que não tem tanto buraco. Só fez pra andar em Que não tem... Paris. Exatamente. Uhum. Né? Então, quando vinha aqui pro Brasil, né, infelizmente, as nossas ruas, você sabe como é que é. Então, eles não se adaptaram tanto, a suspensão não aguentava, mas a parte de motor é boa. Então, de lá para cá já melhoraram bastante isso daí. Hoje já mudou a realidade. Certo. Como é que vocês fazem financiamento de veículo lá? Carta de crédito, tudo? Fazemos, cara, é interessante falar isso. Como aí. que é a questão da aprovar o financiamento? O financiamento, né? Como é que a gente trabalha, né? Pegamos carro na troca, fazemos financiamento em até 60 vezes, tá? E é interessante falar sobre financiamento, assim, tem algumas perguntas, algumas pessoas que ligam pra gente, eu quero comprar um carro com você aí, eu tô com uma carta de crédito aprovada, um consórcio. Né? Ele fez um consórcio em algum lugar aí Paga e por aprovou mês, uhum. isso. E aí eu queria financiar o restante. Não dá, entendeu? Ou você usa a carta de crédito, ou você usa o financiamento. Não dá para usar os dois no carro. Dá pra o restante ser dinheiro, aí dá. Exatamente. Qualquer caso. Então acontece muito, tá? A pessoa tá lá, cara, eu tô com uma carta aqui de 30 mil, quero um carro de 50, e os 20 eu Quero vou financiar. não dá. Não tem como. O carro, Legal. ele vai Não ser sabia. alienado, ou você usa a sua carta de crédito, ou você financia. Os dois não dá para fazer. Ou você pode usar a carta de crédito de 30, pagar 20 do Isso. bolso e aí financiar tudo. Você refinanciar ele, aí dá. Não, só se a carta tiver 100% quitada. Isso, não, nesse caso. Isso, aí Não. tudo bem. Ah, sim, a sim, carta sim, tá sim, quitada, você Senão aliena não, a carta. claro que não, Senão não. Mas Só muita se ele gente quitar não a sabe. carta. Muita gente não sabe, cara. A Acontece pessoa quer então bastante. ter... A pessoa quer ter dois negócios no carro. Isso. Hoje até, um perrengue aí. Hoje um cliente na loja lá, ele queria financiar o carro, mas ele queria que o carro saísse no nome da esposa. Aí eu falei, isso não tem como, cara. Não, mas uma loja aí fez. Falei, olha, eu não sei quem fez, mas isso não existe, essa possibilidade. Ele queria Se fazer o que? Não você, entendi. ele queria financiar o carro no nome dele, mas colocar o carro no nome da esposa. Não tem como, Eu falei, Não impossível, tem como, entendeu? impossível. Então, assim, ele foi lá e a gente mostrou pra ele que não tinha como. Carro financiado tem que sair no seu nome, no nome de quem tá financiando. Certo. Vamos lá, então. Agora, pra gente finalizar, mas antes vamos falar algumas coisas aqui que eu quero te perguntar. Certo. Se um pai quer dar primeiro um carro para um filho, uma filha, que carro que você recomendaria? Primeiro Tem carro. um valor ali, mais ou menos, porque quando a gente fala de carro, abrange Sim. muita coisa, né? Ah, Vamos falar lá de 50 mil. 50 mil, aham. Né? Hoje, assim, que é hoje Mas o carro pra popular. Mas né? pro pai e mamãe dá para um filho. Isso, Nessa linha isso. primeiro. Cara, hoje, num carro de 50 mil, se for para comprar um carro mais novo,
eu indicaria comprar um Onix, cara. 2019, 2020. Hoje um Onix você vai pagar aí na faixa assim, de uns 54 mil, mais ou menos. São carros excelentes, econômicos e carros que têm um pós-venda muito bom. Né? O cara vai usar aí, a pessoa vai usar 1 ano, 2 anos e vai vender, não vai perder tanto dinheiro. Mas pode ser um Gol também, um Argo. É que o Argo vai estar um pouquinho acima. Mas eu indicaria comprar um Onix hoje. Mas você com 50 mil reais, tirando agora se fosse o primeiro carro, Certo. você compraria um Onix 2019 ou um Corolla 2014? Então, aí nós vamos falar automático, certo? Eu com 50 mil hoje, com certeza eu compraria um Corolla 2011, mais ou menos, automático. Eu optaria por isso. Mas para quem tá procurando... eu não fico sem carro automático de jeito Exatamente. nenhum. Então a pessoa às vezes quer um carro automático. Cara, eu tenho 50, 55 mil. O que eu vou comprar de carro automático? Pega um Corolla, porque aí você vai para um carro que tem um pós-venda excelente. Você vai para um carro que não quebra, tem suas manutenções, todo carro quebra. Carro zero também quebra. Lógico. Né? Mas vai diminuir muito o risco nisso aí e depois vai vender bem também. Você compraria um carro automático de 30 mil, desses Citroën Peugeot antigos? O risco é muito grande, cara. Por causa da marcha? Não, é do por causa câmbio? do ano. Né? Porque hoje Mas com o ano do Corolla. Não, com 30 mil hoje, Vai ser o você ano do compraria Corolla, sim, senhor. até menos, viu, Thomas? Dificilmente você vai comprar um carro Deixa assim. eu só situar a situação, vamos lá. Um Corolla 2013 quanto hoje? 50 mil. 55 mil, mais Perfeito. ou menos, a 60 mil. Um Citroën ou Peugeot, o mesmo ano, aos 30 tá, mil. entendi, Estou comparando o mesmo ano. Entendi. Eu optaria por outra coisa, não compraria. Por causa Não do câmbio? compraria. Porque teve uns Citroën e Peugeot que Sim, que é o porque os câmbio era primeiros... problema. Isso, aí a gente entra nos câmbios automatizados, Solenoid, algo assim Isso. que era o problema. O Dualogic, o Não, os EasyTronic, automáticos mesmo também. O próprio automático, né? Sim. Solenoid. Como o os problema. primeiros carros dessas marcas importadas eram mais problemáticos, antigamente as peças quase não tinham aqui no Brasil, você tinha que importar. Hoje tem o Mercado Livre, você entra rapidinho e pede ali. Então, assim, o risco é muito grande, né? Os mais novos não, mas os antigos... Sabe qual que era meu sonho era ter um C4 Palas da Citroën. Eu já tive mais de 10 carros, nunca comprei ele. Sim. Um dia eu vou comprar um deles, só pra ter. Tem que matar Ele vai valer 20 mil reais hoje. Sonho é pra realizar, né? O preço de um carro, o preço de uma moto. Né? A gente gosta de ter um probleminha de vez em quando. Deixa eu falar pra você. 50 mil reais, a pessoa perguntou aqui. Você compraria um carro... Você acha que hoje é um bom investimento o carro automático? Sim, O povo tá procurando muito mais cada dia mais? É uma tendência, cara. Todo ano que passa aí, a tendência é pro carro automático, né? É igual o cara que ele compra uma moto. Ele tem uma bicicleta, ele compra uma moto, da moto ele vai para um carro. É o primeiro carro dele, um Gol, um Celta, alguma coisa assim. E aí ele quer ir pro automático. Né? É uma tendência e o público tá ficando exigente cada vez mais. Por exemplo, hoje acho que não se... Vai saber me dizer. Não vende hoje carro 0 km sem direção hidráulica, né? Não existe, né? Não existe mais. Não existe. Parou de existir uns 5 anos já. Sim, já tem um certo tempo já. Entendi. Não existe mais. Não existe. Daqui 20 Que eu anos saiba, não vai ter tá? Só se tiver alguma coisa automático. importada de repente. Não, mas ainda não pode tem, ter. Mas não tem. Certo. E o ar-condicionado ainda tem alguns carros que vêm básico. Mas a grande maioria todos é o tem. ar-condicionado. Sim. Hoje vende carro sem ar? Ainda tem essa opção, cara, de pedir básico. Que loucura. Ainda tem. Lá pro sul, né? Imagina. Exatamente. Fala em Região, sul, né? Essa crise do sul, das enchentes, inclusive falar aqui toda a nossa solidariedade a esse povo, nossos irmãos, Com certeza. pode mexer com a venda, o comércio, o mercado? Vai mexer sim, Thomas. Inclusive a Volkswagen, ela soltou já uma nota, né, que provavelmente ela vai paralisar 3 fábricas, né, vai dar férias aí pro Estão pessoal. no sul? Não estão no sul. Não, só no ABC. né? Só que existem fábricas que fornecem componentes para essas fábricas. Do sul. As fábricas do sul fornecem alguns componentes para a Volkswagen. Então, eles já coletiva para todo mundo. Exatamente. Já estão diante dessa crise, eles já estão declarando que vão entrar em férias. Isso vai melhorar muito os usados. Vai subir, né? Vai subir. Vai E aí usados. tem uma segunda situação também, que a gente tem que ficar atento, né? Vai ter muito carro de enchente aí no mercado. Então, a gente vai ter que ter um certo cuidado agora para não pegar esse tipo de carro. Porque teve carro ali que ficou detonado, nunca mais vai recuperar. Mas teve carro ali que sempre tem um malandrão que dá conta de recuperar e vai jogar esse carro no mercado. Então, tem que tomar muito cuidado com isso aí agora. Você compraria uma Hilux, uma Amarok ou uma S10? Pergunta difícil. Você compraria Olha, qual? para nossa região,
Uma Toyota, ela é uma caminhonete que tem uma durabilidade maior e um pós-venda melhor. A né? Hilux. A Hilux, né? Porque a nossa região exige uma caminhonete para entrar na água, Pantanal, essas coisas aí. Mas não é mais perigoso? Roubo. Aí tudo bem, tem as duas balanças, né? A caminhonete, o AC10, excelente também, uma caminhonete muito bem vendida. E a Amarok, cara, baita de uma caminhonete. Na minha opinião, de conforto, a melhor de todas. Nenhuma entrega o que a Amarok entrega. Esse motor V6, depois que você viaja numa V6, fica difícil O que você... é V6? Um motor 6 cilindros, né? É o motor mais potente. Ele gasta mais. Gasta mais. Só que ele te entrega muito mais potência. Aí as primeiras lá tiveram algum problema, nas primeiras Amaroks, hoje já consertaram, mas ela ficou com um certo preconceito. Mas você fica com a Hilux. Hoje sim, dá uma Hilux. Tá. Você compraria um Corolla, um Civic ou um Cruze? Ah, um Corolla, sem dúvida. Sem nenhuma dúvida? Sem dúvida. Principalmente na nossa região. Né? O Civic, ele infelizmente não vende bem aqui. É um baita carro. Né? Se você dirigir um Corolla e um Civic, até o Civic é mais gostoso de dirigir. Mas o pós-venda nele, para nós, é bem complicado. Então, durabilidade e revenda depois para você não perder dinheiro. O Yaris da Toyota disputa com qual segmento? O Yaris, ele vai ser, na verdade, um pouco abaixo do Corolla. Mas quem que concorre com ele? Na Chevrolet seria um Prisma automático, né? Que hoje é o Onix Joy. Da Volkswagen, o Virtus. O Virtus concorreria então com você ele. compraria um Virtus, um Prisma ou um Yaris? Cara, eu compraria um Yaris. Porque é da nossa região. São carros ótimos. Por causa da pós-venda, você tá Exato. falando. Inclusive, são dois... Você vê, o Yaris não tem turbo. Né? O Onix nós já temos ele turbo, que é o concorrente. O que quer dizer turbo? Turbo é um motor já com mais 1.0. potência, tem uma turbina. Aí o IPVA é mais barato, né? Isso, Eu ia falar isso também. IPVA é mais barato, a questão né? de IPVA, acho que não também influencia. Não tem essa informação que é mais barato. Né? Porém, são carros que eles andam um pouquinho mais, tal, mas o pós-venda também da Toyota é melhor. Se eu não estiver enganado, o IPVA é mais barato porque é 1.0, eu acho. Entendeu? Não, em relação à cavalaria pode ser sim. Isso. Exato. Mas pouca coisa. Você falou que dos populares você prefere o Onix. O Onix. Sem dúvida. Hoje está vendendo muito o Argo, tem um carro que está vendendo muito bem. Tá? O Gol sempre teve o público dele também, né? Mas hoje o Onix domina, cara. Você prefere Gol, Etios ou HB20? Olha, por incrível que pareça, eu falei hoje, o HB20 na nossa região era um carro que não vendia tão bem. De um tempo para cá está tendo muita procura de HB20. Né? Mas se ainda for para colocar, eu vou te falar de uma cabeça como a gente sempre pensa depois, para não perder dinheiro. Né? Não é que vai perder dinheiro no HB20, mas a procura do Onix é maior. Não, eu não falei Onix. Desculpa. Onix você falou que é o melhor já. Sim. Gol, HB20 e Etios. O Etios saiu de linha. Né? Então aí a gente já não teria isso. Eu compraria ou HB20. Ou um HB20. HB20. Tá, falando um pouquinho agora pra gente encerrar de luxo. Você prefere BMW, Mercedes ou Audi? Cara, a Mercedes. É uma paixão de infância, né? Hoje eu acho ela mais clássica. Tá? E... Uma coisa pessoal sua. Uma coisa pessoal, exatamente. Entendi. Exatamente. A gente comentava vindo pra cá pra fazer a gravação. Qual que é o nome daquele carro que eu falei? É o Lexus. Lexus é uma marca? É uma marca. E por que ele é tão desconhecido? Ele compete com o BMW. Isso, mas é em grandes centros, né? A BMW, quando você fala de BMW, ele já é uma marca que virou uma grife, né? A gente estava falando. Que a gente falava, né? 007. 007, James Bond. James Bond usava a BMW. Então, o status, né, da BMW e, assim, existe mais divulgação em cima dela. O Lexus é um carro mais exclusivo. E também o fato de ter mais concessionários, bem mais BMW no Brasil do que do Lexus. Você sabe... Você não vai saber isso. Qual marca que é mais antiga, BMW ou Mercedes? Não, mas a gente pode pesquisar rapidinho aí, dá aí os universitários. A marca mais antiga de veículos é uma curiosidade, hein? Só vou fazer um comentário aqui. A BMW ela foi fundada em 1916. Faz tempo, né? 1916, tem mais de 100 anos. E a Mercedes em 24. 8 anos depois, então. 8 anos depois. Mas são concorrentes diretos. Eu vi uma propaganda tão legal das duas, que era assim a propaganda. A mais nova falando assim, que a BMW é mais nova, né? Pelo que eu vi. Sim. A propaganda era assim. Cumprimentamos a Mercedes por tantos anos que existe, tal.
Antes de vocês existirem, nossa vida era mais fácil. Muito legal. Bacana, né? Muito legal. Criativo. Aham. E perguntaram aqui o seguinte. Se você recomenda comprar um carro É. de... Consegue tirar o cheiro de carro de fumante? Olha, hoje sim, 99%. Tá? Hoje existem aí uns lava-jatos especializados. Aqui em Cassis? Já aqui em casa tem, inclusive, uma turma bem legal aí. E hoje a gente troca o filtro do ar-condicionado, faz uma higienização total no veículo e tem a gente chama de bomba, que vai dentro do sistema de ar-condicionado, coloca lá, que é tipo um gás, que é para melhorar o cheiro. Então, 99% sai. A não ser que seja um negócio muito complicado, o cara tem 10 anos que o cara tá ali, vai ficar ainda um resquício. Mas fazer todo esse barulho custa o quê? Uns R$1.000? Um pouquinho menos, eu acredito, tá? É que se você for fazer completo, vai chegar quase isso. Quase isso. Tá. Quase isso. Sobre os SUVs, você prefere HRV, Creta, quem mais que compete? HRV, Creta, Kicks? Isso, Corolla Cross. É a mesma categoria? Ele vai ser, você falou do SUV, né? Mas vai ser, o Creta hoje tá mais ou menos no preço ali. Qual que é o você compraria? Hoje, além de todos esses, entrou os chineses também no mercado, que vieram Que é qual? concorrendo aí, a GWM com o Raval, né? Veio a Caoa com o Tigo, que tá vendendo muito também. O Tigo. Eles vieram com garantia de 5 anos, né? Mas qual desses você compraria? O Corolla Cross, na nossa região, é que ainda você fala tá muito da vendendo região. muito. Você tá jogando pra Toyota, pô. O que eu compraria? Você escolheu Toyota. Você reparou? Corolla, Hilux. É porque a gente pensa como Yaris. lojista, né? Todo o Isso, tempo, tá para não bom. perder Então dinheiro. tenta né? não ser lojista por 5 minutos. Certo, Se fosse pra você escolher, qual você compraria? Se você morasse lá em São Paulo, que não faz diferença. certo. Cara, hoje eu vou te falar, eu compraria um Raval, cara, da GWM. Hoje Aí é um nunca vi esse carro, carro. pois é, eu pesquisei muito esse carro, muito mesmo, tecnologia, né? É um carro que vem trazendo aí muitas coisas, 5 anos de garantia, né? Então, assim, hoje já tem gente aí, esse carro aí ele é recente, tá? Então já tem gente aí com esse carro, tem 2, 3 anos usando e tá todo mundo aí, 2 anos na verdade, todo mundo tá contente, satisfeito, o pós-venda dele tá legal. Então, na nossa região aqui em Casas ainda tem pouco, mas grandes centros tá vendendo muito, cara. Dos três de luxo, você falou BMW, né? Mercedes. Falou Mercedes. Pô, chama pessoal. Eu acho mais clássico. E aqui, qual o carro que você mais vendeu na loja? Qual Onix. carro? Onix? Onix e Corolla, o par é duro ali. Você falou que vendeu mais de 1.000 carros já até hoje. Sim. Você vendeu o quê? Uns 100 Onix? Bem mais, eu acho, hein? É, Bem mais. E depois? Mais ou menos. Depois, Não vai o Corolla, seja ele 2019, 2011, 2012, sempre vendeu muito. O Prisma vende muito, tá? E Gol também vende bastante, mas você não vai poder falar que eu vou perguntar. Eu ia perguntar pra você, qual que é o carro que tá mais tempo vendendo? Você não vai poder falar. Mais tempo, assim, que tá no pátio? É chato você falar. Cara, isso aí Fica chato varia você falar. muito, que às vezes vem uma cor diferente. E entendeu? falar sobre cor. Dificulta muito, Dificulta, né? Não é o veículo em si, mas é a cor. A revenda. O cara traz um carro vermelho, um carro azul, pessoal, entendeu? Porque, por exemplo, um carro vermelho, você botar numa BMW, você botar um carro azul numa Mercedes, é uma coisa. Aí, legal. Você entendeu? Legal, Agora você né? colocar No HRV. um azul no HRV, dá dificuldade. Mas tudo tem seu dono, De tá? todos os carros que eu tive, Corolla, Civic, Etios, Uno, Corsa, o que eu mais gostei desse carro foi o HRV. Eu Excelente. compraria É o de novo, Honda, né? muito É o legal, muito Honda. O confortável. Civic, o HRV são carros... Tanto que se você andar, às vezes, no concorrente, tá? Que vende mais, quando você anda no HRV, você prefere. A questão de conforto. É mais alto pra cá, tem muito buraco. Certo, João, você quer falar mais alguma coisa? Pra gente encerrar, fala só uma coisa pra mim. Você fala Uma mensagem final. Uma mensagem final, mas você fala antes disso. Conta É. mais alguma história engraçada que você tem pra contar aí pra nós. Umas 2 histórias engraçadas. Tipo que você foi buscar carro. Tá. Aconteceu hoje, inclusive. Conta umas 3 histórias curiosas. Olha, isso é bem assim. comum na loja. Às vezes o carro fica lá 20 dias, cara. Não tem um comprador. De repente, aparece 3 no mesmo dia, tá? Isso aconteceu com seu tio, cara. Uhum. Seu tio, ele deixou um Fiesta vermelho, tá? Carro difícil de vender. Do antigo ou do novo? Do antigo. Que ano que era? 2013, 15, não lembro. Daquele antigo, festinha, o antiguinho. Exato. Uhum.
Ele deixou um Fiesta vermelho que pegou como parte de pagamento, deixou lá para vender na loja. Cara, o carro ficou lá uns 60 dias, não tinha um comprador. Aí chegou um cara lá, queria dar uma volta no carro, apaixonou no carro e... Olha, eu vou ficar com o carro, só vou lá no banco dar uma olhada se tá tudo certo. Saiu. No que ele saiu, chegou outro querendo o carro. E ao mesmo tempo, mais outro pelo WhatsApp querendo ficar com o carro. Então, assim, deixou a gente numa sinuca de bico. Enfim, vendemos o carro para um cliente que estava lá, porque ninguém deu sinal, todo mundo ficou no quero. O rapaz chegou, pagou o carro, na hora de a gente entregar o carro, fazer a foto que a gente faz na Gold, né, de entrega. O outro chegou com o dinheiro para pagar o carro. Então, a gente fica numa situação ali E como é que faz meio pra sem vocês? jeito. Você aceita sinal? Aceita, né? Sim, se tiver sinal, a gente segura na hora, né? Geralmente o quê? 10%? A gente cobra ali 2, 3 mil reais só para segurar o carro pro cara mesmo, né? Porque Sim, existe muita gente que fala, muita mulher... Mas se não fechar, não devolve dinheiro, devolve? Devolvo, não, isso aí a gente não tem problema quanto a isso, né? Ó, às vezes aconteceu alguma coisa, no trajeto o cara caiu de moto, machucou, cara, tô aqui, eu devolvo, não tem problema, né? Acontece muito também do marido ir de manhã, viu? O marido vai de manhã, cara, eu quero esse carro, o carro é meu, pode tirar o anúncio. De tarde ele volta com a esposa, rapaz, A mulher grila. A esposa chega lá, não gostei dessa cor. E o negócio fechado, a gente eu brinco até que a gente às vezes até já gastou a comissão antecipada, e aí a mulher, não quero. Mas também acontece o contrário, tá? O cara vai lá e ele não quer o carro e a mulher fala, eu quero esse. Então no final das contas a gente sabe quem manda é sempre a mulher. O homem cede. O homem cede, cara. Isso é verdade. Você acha que... perguntaram aqui pra finalizar. Uhum. Você acha que o carro hoje... Qual o carro que compete com o Fox? Fox? Ué, qual que vai competir direto com o Fox aí, rapaz? É que o Fox, ele já... A venda dele já deu uma caída, né? Peraí, corta isso aí pra lembrar. Não precisa cortar não, tranquilo. Cara, compete com o Fox. O próprio Gol compete com o Fox, né? O Argo vai competir também. O Fox é legal que ele tem um motor 1.6. Então ele é um carro mais completo ali, tá? Mas vai ser isso aí, o Argo, basicamente. Você não falou de picape, qual que é melhor? Estrada, cara. A Quem estrada compete vende com estrada? muito. Quem compete? A Saveiro. E- A Saveiro e vai montando, competir, né? né? A Auroch tem vendido bem, Renault, aí, ó. O carro Renault tá E vendido a muito Toro? bem. A Fiat Toro, ela já vai ser um pouco mais completona, né? Ela vai ser um valor maior. Bom né? carro, tive por muito tempo. Excelente. Lembra, o pessoal bebe As demais. Flex bebe muito e as Diesel um pouquinho menos, mas o carro é excelente. Mas basicamente ali a Estrada, a Oroch e a Saveiro, né? Hoje todas já têm a opção cabine dupla, né? Mas hoje a Estrada vende mais. Você paga pelo conforto, Exato. né? Esses carros. Exato. Pra fechar, conta só mais uma história aí, interessante. O pessoal pergunta muito dessas histórias. Você vai buscar um carro, alguma coisa aconteceu? Muitos, vixe, Maria. Conta aí, vamos ver. Cara, peraí, dá um time aí só pra eu pensar. Qual? Ah, sim, teve uma recente aí a gente vende barco também, né? Aqui nós temos o Rio Paraguai. Uma pessoa mandou uma pergunta sobre isso. Isso. Achei um amigo seu, falou pra falar sobre isso também. Isso. Tem a ver Não, com o Rio Paraguai? Aham. Isso, a gente vende muito barco, tá? Inclusive já teve mês que a venda de carro tava, porque Ui. oscila muito, né? E a gente vendeu muito barco, na pandemia, inclusive. O que tinha de lanche de barco, vendia. Então, Mas e eu gosto muito de barco, né? Modéstia à parte, eu entendo um pouquinho. Mas o que aconteceu? Eu fui até Minas Gerais, Três Marias, buscar um motor que eu tinha comprado para uma embarcação. É caro esse motor. Entendeu? Caro. Preço de um motor carro. de 60 mil reais. Mais Foi ou menos. sozinho? Fui sozinho, eu gosto de fazer de vez em quando. Né? Eu pego Você ia um carro, trazer e ele vou sozinho. no... Fui numa picape, Você ia trazer ele... fui lá buscar, porque o cara tava demorando para mandar e tal, e eu também queria ver pessoalmente, né? Tinha até um intermediador de confiança, eu falei, vou ir buscar. Fui lá, busquei para trazer para uma lancha, que tava também à venda aqui na loja. Né? Ia ter só uma troca de potência. Então fui lá buscar esse motor lá em Três Marias, Minas Gerais. Andei aí 1.700 quilômetros. Cara, foram 2 dias para ir, peguei o motor e vim Mas como embora. você sabia que o motor tava bom? Não, eu pedi para uma pessoa olhar lá e aí eu fui ver pessoalmente. Cheguei lá, conferi e vim embora. Cara, você acredita que depois de 2 dias me liga um cara para comprar a lancha que eu ia instalar esse motor aí? E o cara era de Três Marias.
sem eu ter falado com ele. Então, isso é muita coincidência, né? Você sair, andar 1.700 quilômetros, busquei o motor, cheguei. Na hora que eu cheguei, um cara de lá falou, eu quero comprar lancha. Eu sou aqui de Minas, tá? Falou, rapaz, eu tava em Minas, acabei de chegar. Ele me ligou no dia que eu cheguei. Cheguei aí de Minas, agora tem uns 10 minutos, mais ou menos, entrando na cidade. E ele falou que veio comprar eu até atendi o telefone, porque eu achei que eu tinha esquecido alguma coisa no hotel que eu dormi. Falei, mas ele não ligou antes? Não. Eu Caramba, fui lá. Corajoso. Não, mas digo a coincidência, tá? Eu fui lá comprar um motor em Três Marias, comprei e vim embora. embora. Que ele comprou. E eu ia trocar dessa lancha. Aí um cara de lá da mesma cidade me ligou pra vir comprar a lancha aqui. Então, assim, no dia que eu mas ele cheguei, tava lá em Minas. Ele tava lá em Aí Minas. Aí ele veio. Veio. Deu negócio? Deu negócio. Falei, Com rapaz... o motor que você comprou lá. No motor que eu comprei lá. Que Então, assim, eu falei, loucura, cara... na mesma cidade? Na mesma cidade. Eu falei, bicho, eu cheguei daí agora, cara. Ele falou, pois é, se eu soubesse, mas ele não acreditou. E tem mais, ele falou, você não passou aqui no Mar Doce, não, pra comer aqui, que é um restaurante. Falei, passei, cara. Aí mostrei, até comprei uma pinga que eu trouxe de presente aí. Mostrei pra ele não acredito, cara. Então, assim, é muita coincidência. Num Brasil desse tamanho, você ir lá, comprar um negócio, no outro dia, do cara da mesma cidade, e ele veio. Depois de uma semana ele veio, até fiz um vídeo com ele de entrega e tudo aí. Então foi bem legal. Coincidências, demais. né? Tá certo. Então a gente vai finalizar o programa, o João Renato vai dar o último recado dele. Só vamos passar o serviço aqui. Onde o endereço da loja Gold? Gold tá na General Osório, no centro da cidade, ali pertinho da Náutica Campo Verde, 1946. Em frente do Posto Iguaçu. Frente ao Posto Iguaçu. Tá, horário de atendimento? Nós trabalhamos aí de segunda a sexta-feira, das 7h30 até as 17h30. Não fechamos para almoço. E no sábado a gente trabalha também até meio-dia, tá? E a oficina também está aberta nos mesmos horários. Aceita usado? Aceitamos usado no negócio, financiamos, pegamos moto. Às vezes a pessoa tem uma motinha lá, quer pôr no negócio. A gente faz mediante uma avaliação, né? A gente faz uma checagem do carro. E aí a gente pega também no negócio. Qual foi o carro que você vendeu mais rápido? Mais rápido? Vixe, isso aí já teve bastante, viu? Teve carro que entrou de manhã e coisa de 2 horas aí. Mas normalmente o carro que eu vendo mais rápido são os automáticos até 75 mil. O Onix, o Yaris, é carro que Corolla. Hoje é uma das maiores procuras. Entendeu? É o cara que ele quer HRV. o carro. HRV são carros automáticos até 75 mil. HB20, Onix, Virtus, o carro entrou rapidinho, ele vai. O próprio Yaris também vai bem rápido. O automático é uma tendência, então. É uma tendência. Tá certo. Antes do João Renato despedir, vou falar aqui sobre nossos patrocinadores. A Gesficia, a Peixaria dos Reis, a Lava Jato Top ali na Praça Duque de Caxias, a Terra do Fogo, a Casa São Paulo, que me deu essa camiseta que eu estou usando nessa noite, ao Esquina Auto Center, ao Palácio das Tintas, a Deli Beauty Center, a nosso parceiro Félix da Contatos Comunicação Visual e a Espetaria Boi na Brasa do meu parceiro Edinho. Informar aí que eu vou estar, hoje que vai ser divulgado o vídeo na quinta, vou estar fazendo o sorteio de um ingresso no show do Gustavo Lima, que vamos ter amanhã, na sexta-feira, dia 24, uma área VIP, Legal. que eu vou falar lá no canal do podcast como é que vai ser o sorteio. Então, só agradecer demais, João Renato. Olha para a câmera, dá seu último recado pro povo de Cáceres. Vamos lá, uma mensagem final, né? Olha, eu costumo falar muito, né? Uma frase lá, até tenho essa frase estampada lá na loja, né? Você sonha e nós realizamos. Nós sabemos o quanto o brasileiro, ele sonha em ter um carro, né? O quanto o brasileiro, ele junta aquele dinheiro para financiar em 60 vezes, ele paga muitas das vezes um dinheiro muito sacrificado. Então, deixa com quem entende, né? Se você tem um sonho que é realizar de comprar um carro, passa na nossa loja. Nós estamos lá para te atender da melhor forma, tá? E nunca deu passo maior que a perna, que a gente vê muito isso também, tá? Gente está comprando o primeiro carro e aí tem condições de um carro X, quer comprar um carro com valor maior. Então a gente está lá para te atender, para te ajudar da melhor forma, né? Financiamos em até 60 vezes. Estamos lá, vai ser bem recebido, vem tomar um café com a gente. Nós vamos estar lá para atender você da melhor forma possível. Vocês mesmos fazem financiamento, vocês já organizam mesmos. tudo. Hoje nós temos mais de 10 bancos na loja lá, os correspondentes, né? Se tiver com o documento atrasado e tal, vocês dão um jeito. Quita na hora Resolve. ali, abate no valor, né? Resolve. Exatamente, tá? Então, não deixa de vir para Gold, não. Eu esqueci de perguntar. Pode perguntar. Como é que fica a questão? Por que o financiamento sempre, às vezes, pode ser rejeitado?
Ah, tá. Isso a gente não falou. Isso é gente não uma falou. coisa legal, né? As pessoas perguntam, pô, eu tô com o meu nome limpo, cara, mas o financiamento não aprova, entendeu? Então não é só nome sujo. Primeiro fator para um financiamento é estar com o nome limpo. Né? Sujo, acabou. Recusou. Dificilmente aprova. A não ser quando você consegue comprovar que era uma situação jurídica, o processo que você entrou contra o banco, alguma coisa erro. assim. Exato, mas é muito difícil. Hoje existe, né, uma tabela que é próprio Serasa, que é um índice para saber se você é um bom pagador, que é o score. Então as pessoas falam, pô, meu score está 900, não aprova. Então o score nada mais é do que uma pontuação. Isso. O score nada mais é do que uma pontuação para saber se você... Que o Serasa coloca para os bancos, colocando se você é um bom pagador ou não. Então, só o score não significa que vai ser aprovado. Às vezes, Thomas, o cara tem lá, ganha bem, só que ele financiou já uma casa, ele está pagando certinho a casa dele, mas ele tem um carro financiado, ele tem uma casa financiada. Então, o que acontece? A capacidade de pagamento dele fica comprometida. Você entendeu? O cara ganha lá 10 mil de salário, mas ele está pagando 5 de financiamento. O banco entende, olha, você não está com o nome sujo, mas você já está com a capacidade de financiamento sobrecarregada. Então, nós não vamos aprovar. Então, só nome limpo também não ele ganha 20 mil, paga 10 mil de financiamento da casa, aí... E os bancos, eles sabem, eles conversam entre si. Ah, mas eu financiei claro. lá no banco tal. Claro. Não, mas a lista interna existe, entendeu? Entendi. Beleza. Eu vou falar aqui uma coisa pessoal minha, que o João Renato sempre me atendeu muito bem, a equipe toda, muito obrigado. As incontáveis vezes que você me ajudou, sem pedir nada em troca, obrigado. Prazer pra nós. Você é um profissional de muita credibilidade, muito respeito, muita seriedade. Parabéns pelo seu trabalho, vejo que você é feliz no que você faz. Nós erramos, Thomas, né? Nós somos perfeitos nem donos da verdade. Claro. Nós também erramos, tá? Claro. Mas a gente procura sempre resolver o problema, quando não é inerente a nós e quando é também. E qual que é o melhor mês da loja? O melhor mês que aquece o mercado? Sempre final do ano, né? Desde que a gente montou, a gente fica na expectativa lá de chegar a dezembro e janeiro. São os meses maravilhosos. Que férias, o pessoal né? sempre viaja. Férias, 13º. Tem tempo de organizar a vida. As vendas Certo. bombam. Então vamos marcar aqui. Depois das eleições você volta aqui, lá para novembro. Aí você oferece alguns carros que você tem lá. Show de beleza? bola. Obrigado pelo Agradecer convite. e falar pro Enzo, filho do João Renato, vir aqui. Vem cá, papai. Despedir aqui. Dá um tchau, pessoal. Aí. Tchau. Aqui. Mais um apaixonado por carros também. Beleza, maravilha, gente. Abraço. Obrigado, um abraço.